volta na sua vida. Oh, oh, oh. Tira e bota, bota e tira, tira e bota, tira. Tira ele e bota ele de volta na sua vida. A partir de agora, programa Tribuna Livre. A notícia em tempo real, com a equipe de maior credibilidade do rádio. Programa Tribuna Livre. Programa Tribuna Livre. À disposição da população, espaço livre para reivindicações, críticas e opiniões, trazendo notícias em primeira mão, tudo o que acontece em sua cidade, no Brasil e no mundo. Os fatos mais importantes, com jornalismo ético e imparcial. Programa Tribuna Livre. A notícia em tempo real. Programa Tribuna Livre. Tribuna Livre. Olá, muito bom dia para você. Está no ar o programa Tribuna Livre. A informação na dose certa aqui na sua Rádio Sucesso FM. Sempre com a apresentação de Denis Carrapicho e Fred Gurgel. Fred Gurgel de férias, todo mundo já sabe. Voltando semana que vem comigo por aqui. Seu amigão do peito, Denis Carrapicho, por aqui. Você pode participar conosco através do Zap 61992412318. Manda sua mensagem, manda seu alô, manda o seu joinha aí e você fica à vontade, tá bom? Você da Rede Mundial de Computadores, estamos transmitindo nosso programa pelo YouTube, pelo Instagram e também pelo Facebook. Fique à vontade e você pode curtir também nas ondas sonoras da Rádio 98,1 FM Sucesso FM. Bom dia para você, seja bem-vindo ao programa que você já está acostumado toda terça, toda quinta, você curtindo tudo que está acontecendo em Valparaíso de Goiás. Hoje estou recebendo um convidado especial e a gente vai bater aquele papo legal e um indivíduo que é da cidade, sabe tudo da cidade, mora muito tempo na cidade, realmente fez muito pela nossa cidade, vem fazendo, continua fazendo e vem trazendo muito benefício pra gente. Cristiano Coutinho, bom dia. Bom dia, meu amigo Denis Carrapicho, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Sucesso FM, que está sintonizado aí com a gente, e os internautas que acompanham pelas redes sociais, Facebook, Instagram, todos os nossos amigos que têm aí, que estão sintonizados e conectados aí conosco. Cristiano, você é um cidadão que realmente a gente vem acompanhando sua vida pregressa, né? Como diz o jargão da Polícia Militar do Estado de Goiás. E você vem fazendo muito, mas muito mesmo pela nossa cidade, sobretudo através da política, porque não sei se é felizmente ou se é infelizmente. Depende de como você pode ver, porque né? a política, tem gente que gosta de política, tem gente que não gosta de política, né? Mas quem não gosta da política se submete para quem gosta. Mas já dizia Bertoldo Brecht, né? Burro é aquele que bate no peito e diz que odeia a política, né? Verdade. Porque todas as coisas, elas são influenciadas pela política. Exatamente. Desde a época de Jesus Cristo. A política, ela define todas as coisas da sua vida. E a política em si, ela é a arte de conversar. Verdade. Ela é a arte de poder te diversar, de conversar, de negociar, né, de poder compartilhar, de fazer o bem. A política, ela é uma arte, ela é uma ciência, né? Então você dizer que não gosta seria ignorância. As pessoas, na verdade, ela tem bronca, na verdade, é do político. Aí ela termina confundindo, né? Verdade. Do político que deixou de fazer algo, aquilo que prometeu. As pessoas não né? gostam do político que é corrupto, que é inconsequente, que Sim. é aproveitador. Sim. Né? Mas Mentiroso, enganador, exatamente. usurpador, Agora as corrupto. pessoas que gostam dos políticos que são decentes, por exemplo, vou te dar um exemplo aqui, Sim. muito claro na nossa região. Sim. Né? Se você falar da oposição à situação, falar mal do Roriz, você arruma problema. Não, sim, é verdade. Né? Até hoje, né, tem as pessoas... O cara hoje morreu, mas deixou o legado dele. São horrores. Ele deixou o benefício para a população, ele tirou muita gente literalmente da sarjeta. Sim, teve O problemas cara tirar o sociais. cara do meio da rua, entregar um lote, entregar uma casa, Sim. não é qualquer um que faz esse tipo de coisa, não. E aí ele fez isso aí, e aí a gente lembra também do pão do leite, né, que matou a fome da população. Quer dizer, tudo isso com o próprio dinheiro da população. Sim.
ele conseguiu direcionar e foi muito feliz com isso aí. Sim. Né? Hoje a gente sabe que é unânime, praticamente unânime, né? Porque a unanimidade é boa, mas praticamente unânime as pessoas gostam do Roriz, a situação, a oposição, quem era do partido dele, quem não era do partido dele. E, ou seja, tudo está por trás do cidadão de bem, cidadão que quer o benefício da população. O cara que gosta da família gosta da população também. Sim. Né? Quem trata mal a família, trata mal a população. Denis, eu vejo o seguinte, às vezes as pessoas podem até bater no peito Sim. e falar assim, é um tipo de política assistencialista, é um tipo de política que você está tentando conduzir, né, uma massa, né, o povo Sim. mais humilde, mais simples, de você poder agarrá-lo, né, pelo estômago e conduzir aonde você quiser. Sim. A gente usa esse termo de boi, né, na política, que você pode conduzir. Cabresto, que o pessoal fala. Né? Então assim, aí às vezes você olha e fala para esse tipo de política de você não aceitar, de você não querer, de você até julgá-lo e achar que é muito ruim essa situação. Mas quando de fato você olha que quer queira ou não, ele usou na época que ele foi governador, né, a história do Roriz você tem que respeitar. Claro. Eu mesmo já fui de oposição a ele, do governo dele, mas eu reconheço Começou a estudar e começou a respeitar as atitudes do ex-governador, que hoje, né, dorme no Senhor. Mas eu entendo o seguinte, que quando ele usou esse tipo de política pública, ele quis alcançar o mais humilde. Ele fez uma forma de distribuir renda para as pessoas que não eram tão assistidas, né? Verdade. E aí alcançar. Porque o poder público nada mais é do que fazer alcançar para aquelas pessoas que não têm condições. Alcançar as pessoas mais simples, as pessoas mais humildes, né? Que elas, de fato, realmente precisam mais do poder público do que uma pessoa mais abastada, né? Verdade. E aí a gente falando de política, a gente quer falar no nosso quintal. Sim. Né? A gente fala de política, vamos lá para o nosso quintal logo, porque nosso quintal, a gente mora aqui, afinal de contas, a gente tem a tendência em puxar a brasa para a nossa sardinha. Sardinha, né? A sardinha pro nosso lado. É para o nosso lado, exatamente. Sim. Para o nosso churrasco, para a nossa picanha. Lá o Lula já está dizendo o Lula que tem picanha, não sei se tem. Mas assim, ó. Nem entrar nesse detalhe. Nós tivemos uma eleição agora próxima, né? Sim. Nós estamos Recentemente, né? recentemente, 6 meses, que trocou o prefeito, e o prefeito anterior conseguiu fazer o seu sucessor, e a Câmara deu um show. A Câmara, o povo deu um show, eu acho que deu um show, assim, trocando diversos elementos da Câmara e trazendo 10 vereadores novos, representando alguns bairros, algumas coisas, às vezes o centro da cidade, mas assim, os bairros foram mais beneficiados com relação a esse jogo de vereadores aí. Como é que você tem visto essa Câmara Municipal agora que já tem 6 meses e inclusive está de recesso já? O recesso é natural, tá? Faz parte, né, do cronograma da Câmara do Poder Legislativo, Sim. do recesso em julho. Então, assim, todas, né, o Poder Legislativo, ele tem essa prerrogativa. São 2 vezes no ano, né? No meio do ano e no final do ano. Sobre a questão da eleição, você falou dos 10, são 9, né? Porque o Afrânio já esteve vereador, ele só retornou. Mas a Frane não estava. Então, como diz no velho jargão, é raposa velha, né? Ele já é mais conhecido, já foi presidente da casa, verdade. então só retornou. Então nós tivemos aí 9 vereadores que foram eleitos novos, né? Muitas pessoas sem ter experiência. Eu acredito na questão da alternância do poder, sabe, o Denis? Eu acredito nessa alternância do poder. É bom dar dar uma oxigenada na política. Você quebra um círculo que termina criando um vício, né? E aí a comunidade ela tem que apreciar. Eu costumo dizer o seguinte: o bom político, aquele que trabalha, ele será reconhecido pela comunidade e será reconduzido. É verdade. Tem a questão da proposta da reeleição. É verdade. E aí aquele que não trabalha é defenestrado. Por mais que aconteça algumas injustiças, a gente sabe, mas não é 100%, Mas não é a essa justiça totalidade. é feita pelo protocolo, eu acho assim, da justiça eleitoral. Por exemplo, tem vereador que teve mais votos e está fora. Sim, mas isso aí É uma das coisas que eu acho que deveria ser corrigido. Mas já mudou muito, tá? Mudou, mas eu acho que deveria ser corrigido. Eu acho que deveria ser por número de votos mesmo. Sim. Né? O cara teve um voto a mais e O meu vereador que eu apoiei mesmo teve mais votos do que 2 vereadores eleitos. Exatamente. Entendeu? Então é isso que eu falo Que pra você. alcançaram o coeficiente eleitoral. Aí eu acho a injustiça. Sim, eu entendo, compreendo. Eu acho a injustiça Sim. porque você teve o voto do cidadão, Sim. porque você sabe que a Câmara Municipal é uma das eleições mais difíceis que a gente tem, Sim. né? Porque você
Você começa do zero, você vai lá no É a cidadão. eleição mais disputada, Mais né? disputada e- Você vai pedir voto, você olha, tá teu vizinho, até um membro da família. Às vezes, não voto nem não. É candidato. Eu não voto do meu tio, não. Aí o outro fala, não, eu Isso voto do meu mesmo. tio, né? Sim. E aí, verdade. porque aí É a você... eleição Aí, mais polarizada. aí né? é polarizado, e aí eu falo pra você onde entra o caráter. Né? Porque quando o cara conhece o indivíduo, porque quando normalmente a eleição de casa, eu falo do quintal, que é a eleição de vereador, Sim. ela conhece muito bem o vereador. Sim. Na maioria das suas vezes. Claro, evidentemente tem os votos das pessoas irresponsáveis que votam por votar, vota por um que um amigo pediu. A gente outro- ainda tem muitos eleitores assim. Exato, mas já está mudando muito. A gente tem. Sim. Você há de convir comigo que a gente tem hoje uma melhora significativa com relação à melhora disso aí. Você não acha? Ó, já houve assim um grande avanço, né? Aham. Só o fato da comunidade participar mais, de estar mais atento, de acompanhar, as redes sociais ajudou muito isso. É verdade. Hoje nós temos um celular que as pessoas podem acompanhar o político, só não acompanha se não quiser. Praticamente em tempo real, né? Eu vou dar um exemplo aqui de Valparaíso. Valparaíso Aham. nós temos a TV Câmara. Sim. Então, assim, se você elege um vereador e se você disser que você não sabe o que ele está fazendo do vereador que você elegeu, você, quer queira ou não, você está sendo cúmplice da omissão, do péssimo serviço, desserviço que o seu vereador está prestando. Porque você tem a TV Câmara que você pode acompanhar a votação do vereador, pode acompanhar as matérias que estão sendo votadas e As apresentadas, as sessões e até mesmo a posição dele, se ele está junto, defendendo a comunidade ou não. Você está fiscalizando? se ele não tá? Recentemente a gente viu um quebra-pau na Câmara agora, recentemente, Aham. onde houve um projeto que foi apresentado pelo Poder Executivo Sim. e a Câmara votou. Então, assim, se a comunidade participar, ela vai saber qual o posicionamento que o vereador Dele está teve. tomando, está seguindo, entendeu? Então é importante que a comunidade participe. Hoje você não pode dizer assim, eu não tenho tempo. Oh, pelo amor de Deus, você tem Hoje o cara tem um tudo para tempo na você palma da acompanhar. mão, né? Você consegue. Fica salvo, tá lá no YouTube, a TV Câmara, mostrando, né, toda a sessão, o posicionamento dos vereadores. Aí basta você também. E a Aí é própria- questão de interesse. E a própria imprensa que Mas, sempre cobre lá. Denis, você falou uma coisa que, assim, vale a pena chamar a atenção, e assim, a minha vinda aqui, eu quero aproveitar esse canal, né, Sim. na qual eu tenho um grande carinho pela sua pessoa, um respeito pelo trabalho que você faz à frente da rádio, né, Sucesso FM. Obrigado. E assim, eu sei das pessoas que você alcança, dos seguidores que você tem. Então, assim, a minha vinda, eu quero que aqui seja de forma útil, de poder esclarecer e trazer uma consciência para o cidadão, o eleitor, a participar mais. Claro. Você pode não gostar do político A, B, como uns não gostam do presidente, outros não, amam, idolatram, outros gostam do ex-presidente, É outros verdade. odeiam o ex-presidente. Então, assim, mas que você deixe essas figuras de lado e passe a gostar da política como a ciência, que faz parte do seu dia a dia, que decide o preço do teu café, o preço do teu aluguel, o emprego, se você vai ter a oportunidade de É trabalho. verdade. Todas as questões que Passam pela do política. seu dia a dia, da sua vida, depende da política, depende das discussões do Congresso Nacional, depende das assembleias, da Câmara Distrital, depende das câmaras de vereadores, que a sua vida, como você falou, nós vivemos na cidade na qual tem uma Câmara que decide o rumo e o futuro da nossa cidade. Então, assim, é importante que tenhamos essa vocação em querer saber mais, esse interesse de querer saber mais sobre a política, e principalmente a política municipal, que é onde decide todas as coisas. Aqui você olha se é tratado bem ou mal, se resolve as questões da saúde, do transporte, é dentro da cidade, os problemas eles são locais. Então você vê a importância de acompanhar o seu vereador. Então, quando você deixa de acompanhar o vereador faz o que quiser. Então, como eu disse aí, né, recentemente teve essa votação, que até o sindicato, né, do município dos servidores públicos estavam lá, né, manifestando, brigando pelos seus direitos, que estava sendo usurpado pelo projeto de lei, que foi batizado por eles mesmo como o pacote da maldade. Então, assim, você precisa acompanhar, saber qual o posicionamento do seu vereador, se ele está defendendo mesmo a comunidade ou se ele está lá simplesmente como levando o serviço, que é um serviço, né? É você servir a comunidade, ser vereador. Então, se ele está servindo a comunidade, você está servindo a algo de interesses, né? Interesses escusos, interesses de um grupo pelho ou do próprio prefeito, para ver de qual lado que ele está, porque o vereador ele é eleito pelo povo.
Ele não é eleito pelo executivo, ele não é eleito por um grupinho. Não, ele é eleito pelo povo que acredita que alcançou pelas propostas dele de defender, porque a maioria, quando é candidato, promete céus e terra, promete que vai fazer acontecer. Mas tem coisa, tem coisa que é impossível fazer. Né? Sim, Você a gente sabe disso. E as O vereador pessoas, pra têm a capacidade de achar que vai ser tudo feito por bem. Muitas das vezes a intenção é para o bem, mas às vezes não sai para o bem. Né? Muitas das vezes você deixa de votar, no caso do vereador, por determinado projeto, porque talvez não tenha condição de pagar, porque às vezes não é inconstitucional, às vezes porque o pacote é de maldade, ou não é de maldade. Esse último projeto mesmo, o ex-vereador que agora deixou a Câmara, que era suplente, né? É suplente de vereador, que assumiu, que é o doutor Roberto Martins. Quero aqui até aproveitar, mandar um abraço para ele, que ele está nos acompanhando aí. Mandar um abraço para ele. Ele esteve lá na Câmara, estava vereador e se posicionou, dizendo que esse pacote era um pacote que era até inconstitucional, algumas leis, né, que poderia ser votada lá em questão, né, referendo ao servidor. Então, assim, aí o sindicato batizou como pacote da maldade. Eu tive acesso ao projeto de lei, mas aí teve as emendas, né, as mudanças feitas pelo próprio executivo. Então, assim, é uma coisa que deveria ser discutida. Eu penso o seguinte, que tudo que é polêmico, viu, o Denis, eu penso que a Câmara, ela deveria dar uma atenção maior, entende? Ela trazer essa discussão. Voltar os olhares para isso, né? Você tem... por que deixaram tão para a última hora? Eu não estou ocupando a Câmara, ok? Inclusive, todos os vereadores lá são meus amigos, todos os vereadores, o que eu pude ajudar, quem me conhece sabe, eu não nego ajuda. Tem vereador lá, desde as eleições passadas, que já tinham sido candidatos e não foram eleitos, que eu cheguei a ajudar, como o tio Lucas, né, o próprio Denis, que foi eleito, que é seu xará, que foi eleito nessa, passei algumas dicas para ele, e assim como outros vereadores, o presidente da casa, que é meu amigo, o Alisson, na qual também quero mandar aqui um abraço. Então, assim, alguns vereadores que foram eleitos, a gente sabe do compromisso que ele tem com a comunidade, mas chegam lá, às vezes, fica com temor, sabe, com medo. Eles precisam se posicionar. E você não de acha não também... ter vergonha e nem medo de se posicionar, até porque eles foram eleitos pelo povo. Não foi eleito pelo prefeito, não foi eleito pelo executivo, foram eleitos pelo povo. É verdade. Vem do povo para o povo. Não, e eles precisam também entender, o prefeito foi eleito porque eles defenderam o nome do prefeito. Foram eles que levaram o nome, eles são os primeiros ali do Exército a apresentar as propostas do prefeito, foi eles que alcançaram, então eles deveriam ser tratados até com respeito. Então esse pacote, quando o servidor fala que é o pacote da maldade, eu penso que não é só maldade para o servidor, foi maldade também para os vereadores, porque é como o executivo apresentasse o projeto, lançasse uma bomba no colo do legislativo e dissesse assim, ó, se vira, e deixou um projeto polêmico na mão deles. E não deveria fazer isso, deveria ter deixado para apresentar quando retornasse, depois, né, do recesso, ter uma discussão maior ter entre mais os tempo pares. hábil, né, que você fala. Isso, e ter mais tempo em discussão com o próprio sindicato e os servidores. Tem pessoas lá que às vezes não sabem, voltou lá, mas não sabe. Você veja bem, lá, olha só, uma das coisas que mais me chamou a atenção, e aí, quando ele fala pacote da maldade, é que um servidor que já está para se aposentar. Vou te dar um exemplo, um servidor, eu não vou citar o nome, questão ética, vou evitar de falar o nome. Mas tem um agente de saúde que iria se aposentar agora. 2 agentes de saúde iriam se aposentar agora. Sim. Salário mais ou menos de R$5 mil. Sim. Com esse novo pacote, com o pacote da maldade, eles vão se aposentar com R$3 mil. Então, ou seja, eles vão perder mais de R$2 mil do seu salário por conta eu não sei, eu não posso saber por quê, porque é o seguinte. Eu posso te mandar depois. Eu vou te dar no meu caso, olhar. por exemplo. Quando eu fui aposentar, houve uma mudança na lei federal, que era de 60 para 65 anos. Sim. E aí eu fiquei naquela janela. Teve uma janela específica para as pessoas que estavam próximas de aposentar, ter o privilégio e o direito de aposentar, porque ele atingiu aquela janela, foi a janela de tempo para você entrar com o seu processo e acabar conseguindo fazer. Talvez não seja esse caso aí, de ter essa janela para poder contemplar essas pessoas que já estão para se aposentar e levar o que realmente, porque se ele tem o direito a 5 mil, por que ele vai levar 3 mil? Você foi contemplado, você pensa, aí você vai me dizer, me responde, você foi beneficiado ou não quando você se aposentou? Foi. Você foi beneficiado? Foi, porque houve essa janela. Sim. Essa janela. Quando passou para 65 anos,
Então, Eu tava com 59. Então, o governo, na sua alteração, na mudança, ele permitiu com que você tivesse esse benefício. Exatamente. Então, por que não? Chama-se a janela. Então, por que Por isso não? que eu falo que é importante o diálogo, né? Por que não, então, o Poder Executivo hoje não fez com que as pessoas tivessem a oportunidade de ter essa discussão, de trazer para a sociedade, de discutir com o servidor público? Sabe o que eu vejo? É que, assim, na hora de ser eleito, promete mundos e fundos. Dá tapa nas costas, sorri, sabe? Sorriso de 9, 15. Faz de tudo pra convencer, agradar o eleitor. Aí depois que ganha a eleição, que senta, né? Eu ia expressar uma palavra chula, mas eu vou evitar. Senta, né? Na devida cadeira. E aí muda o discurso. As práticas são outras. Eu acreditava muito nesse atual prefeito. Eu acreditava, tanto é que eu votei nele, participei da campanha dele, estive com ele na campanha, fui um dos primeiros a decidir, a estar do lado dele. Então, assim, pra mim, hoje é uma decepção, é uma frustração você ver um governo indo à bancarrota, descendo de abismo, ladeira abaixo, quando você olha que as promessas foram uma e as práticas estão sendo outras. E eu não estou dizendo isso porque o Cristiano tá assim, sabe? Não, eu estou dizendo isso porque eu pensava que ele seria um melhor prefeito de todos, porque todos os ex-prefeitos, eles deixaram o seu legado. Você olha para a história do Zé Valdécio. Deixou o legado dele. Eu fui oposição ao ex-prefeito Zé Valdécio, mas você tem que admitir, ele implantou uma administração que é o mais difícil. Ele iniciou um sistema que foi então, muito difícil. Né? Você tem que respeitar. O cara implantou o sistema. Ele implantou toda a prefeitura. Isso em 96 a gente sabe. Nós lutamos para emancipar. Ou seja, não tinha nada e ele teve que correr atrás até da cadeira para poder sentar. Né? Aqui a gente dependia de tudo de Luziane. Então, assim, a gente brigou muito pela emancipação. Aconteceu a emancipação, aí veio, né, a primeira eleição, na qual o prefeito Zé Valdécio foi eleito. Sim. Fui oposição na época, mas eu tenho que respeitar. Ele deixou seu legado. A implantação da cidade, que não é fácil, ele conseguiu muito estruturar e implantar. Sobretudo de energia, naquela época era muito ruim, né? Ainda é ruim, mas... E a gente diz sempre, né, a palavra sucesso. Você, para ter sucesso, você tem que dar o primeiro passo. Ele deu o primeiro passo. Hoje, Valparaíso é a potência que é, porque deu o primeiro passo. E o primeiro passo foi como ex-prefeito Zé Valdécio. Então tem que reconhecer. É verdade. Então ele deixou o seu legado. Depois nós viemos com a segunda eleição com o ex-prefeito Juarez Sarmento. Para uns foram ruins, para mim foi o melhor prefeito de Valparaíso. Né? Por quê, Cristiano? Pergunta. Não, Pergunta pra mim. Eu vou falar para você do Juarez Sarmento. Inclusive tive com ele agora recentemente. Tirei uma foto com ele. Bom ser humano. Bom ser humano. Bom Amigo. prefeito. Na verdade, ele era meu amigo particular. Né? Porque eu, como locutor de rádio, sempre trabalhei nos trios elétricos que ele tinha. Montava os trios elétricos, fazia os carnavais e tal. Eu lembro, Você lembra? Você lembra disso, Lembro. né? Eu Fazia tava os no carnavais governo dele. no antigo shopping, que hoje é o Sim. Shopping Sul, Sim. né? Era o Shopping Valparaíso Valparaíso. Shopping. Valparaíso Shopping na época. E ele me deu muita oportunidade. Para mim, pessoalmente, ele foi um excelente prefeito. Sim. Porque eu fui beneficiado por ter proximidade com ele. Sim. Né? Os carnavais, a apresentação, os shows eu apresentava, eu trazia os artistas e ele me ajudou na época. Época boa, né? Época boa. E a época a Rádio Araná no Valparaíso Shopping, você lembra disso? Né? E assim, como meu amigo e prefeito, foi excelente. Eu já não acho tão bom para a população. Não, eu vou te dizer. Aí, como eu estive é o que no eu governo, falo. não é Pô, Carlos, você tá falando mal do seu, Pois é, do seu mas- amigo? Não. mas deixa eu te falar. Eu já acho que ele deixou a desejar para a população. Assim, eu Tu me acho... permite? Sim. Assim, as pessoas falam, mas por que você defende o Juarez? Eu não tô recebendo do Juarez nada, cara. Sim. Entendeu? Mas eu admiro ele como pessoa, Nem tem como receber, ele tá aposentado, né? como ser humano, como pessoa, como ser humano, como Não, político. isso aí não tem dúvida. Então, assim, como político, Cristiano, foi bom prefeito. E vou te dizer por quê. Eu fiz parte da gestão, eu trabalhei 3 anos e alguns meses, porque eu pedi Sim. para sair à época, porque depois eu fui com a deputada, que hoje está deputada, que era a Leda Bosch, que foi minha candidata Sim. posterior a ele. Aham. Perdemos a eleição pro, então, José Valdécio Pessoa, Foi. que retorna à prefeitura. Foi. Então as pessoas Na falam época ele foi baleado, né? Então, Foi, assim, mas não quero entrar nesse mérito. Então, vamos lá. Aí, falando a respeito do Juarez, foi o prefeito que mais fez saneamento básico, cara. Foi o prefeito que fez muita obra debaixo da terra. Obras essas que muitos políticos Não apareceram. não né? fazem. Por quê? Porque a comunidade não vê.
muitas pessoas não vê, não se fala da política feita por debaixo Mesmo da porque terra. ela some, né? Então, aí Não é ele vista, fez né? saneamento básico, ele fez colocou águas pluviais, saneamento básico, esgoto, tudo. Duplicou aquele... Ele fez Duplicou o Jardim Oriente ali. asfalto. É. Asfalto, o próprio asfalto. Ele asfaltou Valparaíso 1, Valparaíso 2, todas as ruas na época foram recapeadas. Então, assim, ele fez muito. Outras, você falou sobre a questão da liberdade. Não teve só liberdade para você, o radialista da Rádio Sucesso. Não. Pra todos, né? Ele deu liberdade, olha só, pro comércio. Verdade. O comércio não tinha perseguição, meu irmão. Ele podia fazer a sua publicidade. Tinha comércio que era pequenininho, mas a placa dava 2 vezes maior do que o comércio. É verdade. E não tinha prefeitura lá extorquindo, entendeu? Como umas atuais. Não estava lá ameaçando derrubada, como o ex-prefeito, que derrubou muitos comércios, muitos puxadinhos. Então ele não estava lá perseguindo, ele deixou livre, o servidor era servidor. Eu estava lá, tinha liberdade para exercer o nosso trabalho, a gente trabalhou e muito para essa comunidade. À época, né, eu estive à frente lá do gabinete dele, na chefia de gabinete, depois fui para a Secretaria de Promoção Social, na qual eu trabalhei junto com a primeira-dama, Tânia Sarmento, na qual tenho uma amizade muito grande até hoje, é minha amiga, admiro muito a pessoa dela, fez um grande trabalho, mas infelizmente não tinha as redes sociais para poder divulgar, né? Naquela época não tinha hoje como é tão fácil para você divulgar. Você tinha que fazer Até, reunião com até a própria comunidade. imprensa era limitada, né? Naquela época. Né? Sim. Então, assim, foi um bom prefeito. Para mim, foi o melhor prefeito. Deu liberdade para o servidor, para o comércio a trabalharem. Implantou muita coisa à época em Valparaíso. Cuidou das crianças. Não tinha essas filas exorbitantes hoje, como tem que as crianças fora de creche da escola, que a mãe tem que dormir na fila. Sabe, isso é uma vergonha. Um prefeito chegar e falar assim, olha, eu cuido de criança. Mentira. Você só vai dizer pra mim que cuida de criança quando a criança estiver na creche, que tiver com oportunidade de vaga, e a criança estiver na escola. Aí eu vou dizer que o político, o prefeito, verdadeiramente tem política voltada pra criança, que ele protege a criança, que ele cuida da criança, que realmente a criança é prioridade no seu governo. Só que pra muitos criança não vota, então não precisa dizer. E aí não precisa. É prioridade. Fica, é segundo plano. É. Bom, você fez uma explanagem de dois prefeitos. 2 prefeitos, mas eu quero continuar. Agora, eu queria que você falasse da terceira prefeita. Beleza. Da nossa Do terceiro foi o ex-prefeito, que ele volta, o Ele Zé volta, Valdez. Zé Valdez. Aí eu costumo dizer que geralmente quando o cara tem a oportunidade de fazer pela segunda vez, de ele estar no poder, ele tem a oportunidade de corrigir os erros, né? Só que aí o segundo mandato dele, eu diria que foi pior do que o primeiro. O primeiro foi mais difícil, foi desafiador, ele implantou. Mas no terceiro foi um desastre, né? Foi muita perseguição, né, ao servidor público, fez muita maldade. Será que ele não maldade. voltou com ressentimento por ter pedido a eleição? O Juarez Sarmento, na época? Muitos dizem que sim. Sim, na época falava que E ele o ser humano tem que ele agia de guarda-mágoas, sim, né? próprio que o grupo dele desfacelou, né? Porque pela divisão, porque eram do mesmo grupo, né? Sim. Ele e Juarez Sarmento, o Zé Valdez e Juarez Sarmento eram do mesmo grupo. Então racharam. Então pessoas que eram amigos dele estiveram com o Juarez. E aí ele agiu de forma de mão de ferro, posso assim dizer, Sim. né? De agir de forma de perseguição, né? De maldade mesmo. Vamos dizer assim, não foi muito democrático. Não foi. Né? Não foi. O governo, que foi a terceira gestão, que foi o segundo governo de José Valdez, não foi. Entendi. Quem teve, sabe. Só não reconhece porque foi beneficiado. Mas quem estava lá, que viveu na pele, né, como cidadão de Valparaíso, sabe que teve dificuldade. O comerciante foi perseguido. Eu me lembro que naquela época desse segundo mandato O comerciante aí, foi perseguido. a cidade, O servidor foi a perseguido. cidade ficou muito suja. Sim, foi um muito desastre. cheia de mato, né? Foi um Não sei desastre. se você lembra disso. Não é à toa que a Leda Borges, hoje deputada federal, foi aclamada para ser prefeita. Né? As pessoas chamavam, ela falou, você tem que ser prefeita. E ela foi. Tanto Sim. é que ela foi a 4ª prefeita, né? Pois é, da aí nossa agora eu gestão. queria que você fizesse, já fez uma explanação desses três, agora da Leda Borges. Primeiro mandato dela, como é que foi? Foi bom? Deixa eu te falar, ó, olha pra mim. Tô olhando. Em 6 meses, ela fez o que esse governo não fez em 6 meses. Limpeza da cidade. Impactou a cidade. Acabou com o lixão. Na época, o governo, se eu não me engano, o governo Que era no Dilma. Pacaembu, né? Sim, do Pacaembu. Se eu não me A engano, gente era faz governo- parte da história, a gente Tinha do sabe, governo né? do PT. Tinha a questão da nova lei de acabar com os lixões. Lembro. Em 6 meses, o governo acabou com o lixão. A Leda fez um mutirão
que deixou a cidade, que é o que o povo quer. O que o povo gosta? O povo gosta de ver sua cidade bonita. É limpa. Uma cidade limpa, uma cidade que você possa olhar e falar assim, nossa, é uma bela cidade. E que faça jus ao nome. Valparaíso é conhecida como pérola do entorno. Que pérola é essa? Pérola suja, uma pérola toda espoliada, uma pérola largada de lado, empoeirada, suja. Então, assim, na época da deputada, né, hoje deputada federal Leda Borges, ela era prefeita, ela fez uma boa gestão. As pessoas, porque assim, ela tem um hábito de falar mal, mas você precisa reconhecer o que ela fez. Em 6 meses ela conseguiu acabar com o lixão, uma coisa que é degradante. Concordo. Eu fui da promoção social, o Denis. Então, assim, naquela época eu tinha um programa que eu né, ajudei a ampliar. O Zé implantou e nós ampliamos. E na verdade ele estava para sair, porque era do governo federal, Sim. e nós conseguimos resgatar esse programa, que era o programa chamado Programa de Erradicação do Trabalho Infantil. Era o PET. Então, eu tinha a missão de... Que na época era um sucesso, né? Era um sucesso, sim, você lembra disso, né? Sim, era um sucesso, mas era uma coisa que eu não gostaria que fosse. Porque se é um programa que existe, é porque existe criança em... necessidades degradantes, né, em trabalhos insalubres, e correndo risco, né? Com falta de olhar especial, né? Então assim, tinha crianças no lixão. Tinha muitas crianças. Eu chegava no lixão com a assistente social Cristiane, à época, com a Claudinha, com a Débora, né, que me acompanhava à época. Cara, a gente chegava no lixão e via aquelas imagens degradantes, urubu em cima de carniça, dividindo a comida, sabe? Aquele resto de comida com as crianças. E acaba cortando seu coração, né, velho? O cara que é pai sabe que... Só quem viu... Sabe que a gente tá falando. Não, né? E só quem viu aquela imagem... Pô, até hoje eu tenho nunca fotos mais, né? disso. Eu tenho fotos, a gente tem imagens do trabalho que a gente fez. Então, logo em seguida, nós... E ela acabou com isso. Acabou com o lixão. Com 6 meses de governo, ela acabou com o lixão. Aí, se você olhar, e a gente vai chegar nesse último agora, o último governo, eu vou deixar para depois. Então, assim, naquela época, com 6 meses, ela acabou com o lixão. Sim. Ela fez um mutirão de limpeza nessa cidade, meu irmão, que deixou a cidade limpa, trazendo consciência para o morador que era importante manter a cidade limpa. Então, assim, a Leda Borges não só fez essa questão dos 6 meses, mas você precisa reconhecer que hoje a gente tem cartório, TRE, INSS, o restaurante comunitário, que hoje é conhecido como Ledão, tantas outras coisas. Tem muita coisa do governo, do órgão do governo federal, do governo estadual, que é implantado hoje dentro da cidade, que foi no governo dela, porque o Zé, ele não conseguiu, no seu tempo hábil, de implantar todos os órgãos, porque a gente ainda tinha uma dependência, mesmo emancipado, de Lusiânia, de correr atrás de Lusiânia. Ou de Brasília, Ou né? de Brasília. É verdade. Então, assim, aí a Leda conseguiu trazer essa independência, não só política e administrativa, mas ela conseguiu fazer com que Valparaíso tivesse esse boom, né? Na questão de órgãos estaduais e federais. Ela conseguiu trazer essa implantação, essas representações para que a gente pudesse resolver tudo dentro do nosso quadradinho, dentro da nossa cidade, né? Então, assim, o que ela fez foi um grande trabalho. Tanto é que ela foi reconhecida e foi conduzida a ser deputada estadual por 2 mandatos. E hoje está deputada federal. Se isso não for serviço prestado, meu irmão, Não é possível, né? Pois é. Porque ninguém vota em uma pessoa que não faz nada. Sim. Essa é o português, é o beabá da política. Existem 2 né? meios aí. Você vota pelo cara que fez, né? Ou você vota por alguém que fez um grande trabalho, ele não pode mais ele conduzir, que foi o caso do ex-prefeito de ter elegido esse último. Não é pelo trabalho, esse último que ele, né, fui eleito pela maioria. Sim, claro que você só é eleito pela maioria. Claro. Mas eu fui eleito aí por mais de 60% da população. E eu quero corrigir isso, não é 60% da população, é 60% do eleitorado. Né? Porque nem todo cidadão vota em Valparaíso. Aliás, eu acho que tá 50%, viu? 50% vota, 50% não vota. Nós vamos. Nós vamos chegar nele. Mas assim, terminando a a avaliação sobre a Leda, a ex-prefeita, ela fez um bom trabalho, um grande trabalho. Tanto é que hoje é deputada federal e está ajudando a cidade. E voltou a ajudar a cidade, porque na época do Pablo Mossoró ela tinha parado completamente de ajudar a cidade. Mas por que ela tinha parado? Eu não sei por que ela parou, só sei que... Será que ela tinha parado? Ela foi eleita para ajudar a cidade, não mas é para brigar com o Pablo Mossoró. Será que ela tinha parado, Denis? Eu, pelo menos, eu como jornalista, eu vou dizer para você com toda a propriedade, eu não vi as emendas chegarem. Deixa eu te falar. Eu não vi. Se você viu, foi por algum
Você sabe como mecanismo que eu não vi, funciona? não consegui Você sabe enxergar. como funcionam as emendas? Conheci, claro. Então, o deputado, Evidentemente. para que os ouvintes entendam, o deputado ele destina a emenda. Se o prefeito executar ou não, é outro critério. E mais, para ele receber, ele tem que estar com todas as documentações ok. Sim, E mais, ele precisa apresentar Chama certidões. Se projetos. não tiver certidão, não Ele entra. precisa apresentar projetos para que essas emendas sejam executadas. Eu vou te dar um exemplo. Na época do Pábio, a gente vai chegar lá, mas eu quero só mencionar para o exemplo aqui, que já que você falou sobre a questão da deputada Leda, então na época, né, hoje, né, deputada federal, eu trouxe para cá 1.300.000 Sim. na época do Pábio. Ele tinha uma equipe que estava assim, no primeiro mandato dele, ele Sim. estava se estruturando, então tinha muita gente inexperiente. Sim. Mas assim, com os troncos e barrancos, conseguiram fazer o projeto e apresentaram. Sim. Aquele asfalto que tem aqui, ó, passando Araruama, Marajó, Santa Rita, que Sim. liga ali, e inclusive está agora continuando, né, Aham. o asfalto, foi emenda do senador, à época, né, deputado federal, Isalci Lucas, na Isalci. qual eu trabalhei 9 anos com ele. Entendeu? Então, assim, Que, aliás, você trouxe ele aqui. sim, Lembra? sim, lembro, ele veio. Então, assim, o que eu quero dizer é que para o prefeito receber, ele tem que também ter uma equipe que possa preparar projetos, ele precisa estar com as certidões ok, como você mencionou aqui. Claro. Ele precisa estar E ter de projeto, acordo. né? Não, e outra, tá de acordo. E às vezes o deputado manda e o prefeito não executa por birra, entendeu? Então, assim, quem foi o maior prejudicado? A comunidade. Então, assim, a gente tem que parar com essas picuinhas, sabe? Nós temos que aproveitar ao máximo. Nós temos uma deputada federal. Você Sim, não mas tem assim, ideia assim, do que representa um deputado federal, meu irmão. Uma pergunta que eu vou te falar que não quer calar. Que o povo quer saber. O povo gosta da verdade, gosta da fofoca, né? E essa briga particular, essa entreveiro particular, vamos dizer assim, da Leda com o Pábio, atrasou um pouco a cidade. Vamos falar a verdade aqui, não. Ó, Eu acho que os dois erraram pra mim ali. primeiro que eu não gosto de fofoca. É. Segundo é Não, porque mas a fofoca eu tá acho rolando. que deveria perguntar pros dois. Mas assim, eu acho que você poderia Não, chamar mas- um e depois chamar o outro pra entrevista. Mas, assim- eu vou dizer que prejudicou a comunidade, prejudicou. Claro, não tem Porque assim, ó, dúvida. nós Ué. deixamos de receber, sabe? Se eu chamar os dois aqui, sabe o que eles falam? Não é bem assim, o outro também não é assim. Não, mas o aí povo dá- é que sofreu, pô. Mas dá o direito, né, de O poder povo é que falar. sofreu. E a Essa comunidade briguinha não é dos boba. dois aí, o povo é que sofreu. Sim, a comunidade Entendeu? sai Então perdendo. eu não concordo por causa disso. Quem perde é a Cada um comunidade. puxando pro seu ego. Não, eu fui melhor. Ah, não, eu sou melhor. É. E aí, o povo fica sendo pior. Não, aí eu, Né? aí eu vou. Aí é Complicado, uma né? crítica, tá? É. Aí é uma crítica que eles deveriam fazer entre eles. Eles deveriam olhar pra si e falar assim: caraca, eu perdi tempo, eu errei. Claro. Então eu errei em quê? De ter me sujeitado a essas birras e de não ter sentado pra tentar resolver. Aí se você falar assim, se eles falarem, mas eu tentei. Não, você não tentou, porque você tem que exaurir o máximo Claro. do diálogo, da conversa. A política Verdade. é essa, é você dialogar. É, você a conversar. democracia exige isso, né? Sim, Exige de isso. você Mesmo conversar. porque você está deixando de beneficiar a população que votou em você. Mas eu No espero caso, que. veja bem, não tô defendendo nenhum nem outro. Sim, Estou dizendo que os dois erraram. sim, aí sim. Os dois erraram. O que você não pode é penalizar, igual eu vejo gente, sabe, às vezes usando o plenário da Câmara pra meter o pau. Ah, que a deputada federal nunca. Ah, e o ex-prefeito fica, ah, a deputada não. Para! O deputado se colocou à disposição de ajudar. Ele tinha birra. Aí a outra toma birra. Ambos tomam um birro do outro aí o povo e paga. termina o povo padecendo. Mas o que eu quero te dizer é que a representatividade de nós termos um deputado federal, ela é valiosíssima. Quiçá toda a cidade tivesse, meu amigo. Imagina, quem não queria ter Valparaíso ter um assento na Câmara Federal, no Congresso? Pelo Nossa amor de Senhora. Deus, cara. Não é só um Nós temos Estado nós sendo temos representado Valparaíso tem esse por privilégio. uma mulher. Na verdade, Valparaíso tem um privilégio de ter um representante lá dentro. Sim, Privilégio. é um E privilégio. não são todos os né? municípios que tem, não. Sim, Né? é. Então tem um Você privilégio. você tem municípios grandes que, Que não não tem tem. essa É representatividade, verdade. cara. É. Então Valparaíso, E além de forma disso, maciça, essa proximidade de Valparaíso ser praticamente um quintal lá do Congresso Nacional, nós somos no quintal do Congresso Nacional. sim, Você pega o carro, com 20 minutos você está dentro do Congresso. sim, Você pega um carro, então 20 minutos você está dentro do Ministério daquele. sim. Como deputado, ele sabe que Pertinho, né? você sabe que ele vai Ô, ser recebido. Deixa eu te falar, né? tem muita gente, eu, por exemplo, trabalhava com um deputado federal e depois um senador, que Foi. ajudou a cidade. Então tem muita gente que trabalha no Congresso, trabalha com magistrados, Uhum. juízes, que trabalham com deputados federais, senadores da Verdade. República. Tem gente que assessora o governador que mora em Valparaíso. cara. Verdade. Então que tenta até ajudar. Tem pessoas... Hoje nós temos uma assessora parlamentar, que é a Ângela, filha do
minha amiga Filha do ex-prefeito, que já foi vereador. Que trabalha com... Quero aproveitar e mandar um abraço para a Ângela, minha amiga Ângela, que já ajudou muito a cidade, o pai dela ajudou a cidade. Sim. E aí, como você já mencionou aqui, ela continua ajudando a cidade através desse senador. Sim. Que está ajudando a cidade também, trazendo algumas emendas. Tem algumas coisas, Exatamente, né? Algumas coisas. Quer dizer, todo mundo deixa seu legado, não tem jeito, né? São 246 municípios. E deixa suas falhas também, né? O senador, ele representa ali, né, o país, ele representa o Estado, ele tem essa sua representatividade, ele destina recursos, ele tenta atender o máximo das cidades de poder ajudar. Então, assim, a Ângela, ela tem né, se colocado à disposição de ajudar, de fazer essa ponte, como eu fiz. Tem trazido. Como eu fiz à época com o senador Isalci e também quando ele estava deputado federal. Verdade. E trouxemos recursos, trouxemos resultado para a nossa cidade, né? E a cidade avançou. Agora, o que não pode deixar de se falar, Cristiano, você que tem uma experiência vasta nisso aí e acompanhou, você faz parte da história, e você estava. Nós estamos falando lá do primeiro mandato. Vamos correndo, né? Eu tô olhando aqui na hora. Deixa a hora passar, vamos falar. Então tá bom. O povo quer ouvir. Tá bom. E aí é o seguinte, a gente tem que reconhecer que a cidade hoje é uma outra cidade. Sim. Né? É uma cidade que hoje ela... Número de habitantes. Número de habitantes. Ela caminha em passos próprios, ela não precisa de mais daquele... Claro que precisa de Brasília, claro que precisa de outros municípios, claro que precisa de ajuda, todo mundo precisa de ajuda. Agora, hoje ela sobrevive praticamente independente. Valparaíso hoje está praticamente independente por conta do seu comércio forte que tem, né? Hoje, não sei se você sabe, nós temos 14 atacadões no Valparaíso, nenhum quebra. Tem público para isso, tem, né? Todo mundo, o cara sai do Acidental para comprar aqui, o cara sai do Novo Gama, o cara sai da Santa Maria. Eu tenho um amigo meu que chama Lino Bugatti, que estava em São Francisco. O Lino Bugatti estava em São Francisco, aí veio pra cá agora com esse negócio do Trump, de mandar o pessoal embora e tal. Sim. Ele chegou aqui e falou: Carrapicho, o que tá acontecendo com o Valparaíso? Eu entrei no shopping e não acreditei no que eu vi. Ele estava fora esse tempo todo. E achou que era um shopping do nível de Brasília, talvez até melhor. Foi o que ele falou pra mim. Eu não sei se é, porque quase eu não vou a Brasília. Eu gosto tanto de Valparaíso hoje que, quando eu falo, você tem que ir em Brasília, eu fico até. Eu já, por conta da idade. Irmão, você tem tudo no shopping. Por conta da idade. Valparaíso você tem tudo. A gente fica meio com preguiça, meio de estar dirigindo. E esse shopping hoje... Não é nem preguiça, é comodidade, hoje conforto. Eu não preciso sair daqui nem para comprar carro. Você sai daqui para Brasília, você pega um trânsito, pelo amor de Deus. Se eu quiser comprar um carro hoje... Eu fiz a opção de trabalhar hoje aqui. Se eu quiser comprar um carro hoje da Ford, eu vou ter. Se eu quiser comprar um da Fiat, eu vou ter. Da Volkswagen. Eu acho que tudo. Tudo, Jeep. E aí eu acho que eu praticamente não vou a Brasília. Eu vou quando realmente. E aquilo que você não consegue aqui, você compra pela internet. Eu respiro Valparaíso. Você compra pela internet. Exatamente. Eu respiro Valparaíso 24 horas por dia. E você há de convir comigo que melhorou muito desses prefeitos que você citou para cá, todos eles deixaram seu legado, mas melhorou muito a cidade? Hoje é outra cidade? Sim, sem sombra de dúvida. Valparaíso avançou muito. Valparaíso teve um grande avanço em todas as áreas. Mas eu não estou falando isso por causa de um governo. Ela avançou porque tem... Por trás disso, a gente tem que compreender. O governo, ele, quer queira ou não, ele conduz, né? O maestro de poder conduzir a cidade. Mas a cidade, quer queira ou não, se você falar assim, olha, não precisa de governo, seria hipocrisia eu dizer isso. Isso. Fica bagunçado, né? Mas precisar, precisa. Mas assim, ela cresce hoje de forma sobrenatural, mas por ter um comércio forte, né? Por ter pessoas, a população decidida também, por ter pessoas trabalhadoras, guerreiras. Nós temos um povo hoje que consegue empreender dentro dessa cidade e ter sucesso. Verdade. Eu conheço, aliás, eu tenho amigos. Aliás, a grande maioria deles, né? Eu tenho amigos que hoje tem uns que são referência para o DF e moram em Valparaíso e são empreendedores, né? Pessoas que empreendem, né? Seja no ramo de fragrância, tem gente que acha que é só em Paris que faz. Não, Valparaíso faz também, meu amigo. Móveis. Móveis, que ali tá ali na Torre de Brasília, feita aqui em Jardim Oriente, meu amigo o Wendel. Vários deles. O Wendel, que é um dos fabricantes. Verdade. Tem vários aqui em Valparaíso que produzem e vão ali vender, outros até exportam, que vendem pela internet. Então assim, Valparaíso houve um boom, um crescimento assustador, cresceu muito, né? Hoje a arrecadação aqui ela chega estratosférica, ela é gigantesca, né? Então assim, Valparaíso cresceu pelo comércio, pela qualidade do nosso comércio. Nós temos bons comércios, boas empresas hoje dentro de Valparaíso.
sem falar que o empreendedorismo aqui cresceu bastante. Você vê as pessoas, elas não dependem somente do serviço público, como algumas cidades, Sim. que ela depende do serviço público. Não, o cara ele consegue empreender, ser um profissional liberal que se destaca dentro da cidade. Tem pessoas que vêm elas procuram serviços, né, prestações de serviço, eles vão para isso, por ser de excelência. Agora, o Denis, eu quero aqui ainda continuar sobre essa, para a gente entrar definitivamente no papo que a gente combinou em conversar, de continuar sobre os outros prefeitos, para não ser injusto. É verdade. Logo depois da então prefeita Leda veio a Lucimar. Foi. Apesar de não gostar do PT, eu tenho que respeitar. A Lucimar... Que na época, eu queria deixar bem claro aqui, que era a onda do PT, né? A onda do PT, e o PT fez, é como o senhor falou para mim, cada um deixou o seu legado. Cada um. E a Lucimar deixou o legado dela também. Sim, a Lucimar, ela, que queira ou não, ela olhou muito pela questão do serviço público. Sim. Pode olhar. Ela sempre teve, até porque ela é servidora pública municipal, né? Teve olhar especial para isso. Então, ela teve, ela tratou bem, né, o serviço público. Foi um canal que o serviço público teve de acesso com muita facilidade, né? Sim. Teve reconhecimento, então assim, conseguiu fazer algumas coisas nas suas limitações. Não é porque eu não gosto do PT que eu também vou dizer assim, não, foi, entendeu? A gente sabe. Não é radical, né? Você não, reconhece que foi feito de bom eu tenho que eu respeito, e reconhece também as falhas, eu né? respeito o adversário, tem que respeitar. Então, assim, eu só não vou dizer que foi 100% e não foi mesmo. Até porque a gente sabe que infraestrutura, ela cometeu um grande erro. Ela colocou, à época, uma secretária que não sabia onde ficava o bairro do Pacaembu, meu irmão. É verdade. Você perguntava para a secretária, ela não sabia. Ela tinha que buscar no Google, no Infelizmente, a Waze. secretária não era daqui, né? Pronto, então não precisa dizer. Ela isso não aí conhecia. é um dos então, erros gravíssimos que os prefeitos cometem, vários prefeitos. Então, e não só isso, o PT também errou em trazer um secretário de finanças que não era da cidade. Verdade. O secretário era do Gama, né? DF, trouxe pra cá. Ah, mas ei, Mas fora. você sabe muito bem, Cristiano, eu não vou aqui defender ninguém, não estou defendendo ninguém, nem atacando ninguém. Sim. Não, Mas você sabe que aconteceu, você como político bom, já experiente, né, maduro, você sabe que há as negociações. Sim. Quem sabe lá ela negociou, não, você vai ser meu secretário. Mas deixa eu te falar. E aí, a gente fala aqui de fora, não tá lá para saber. Mas quem é o prefeito? O prefeito. Eu não O prefeito é o que manda. Sinceramente, secretário de fora, eu sou Não, contra. Você tem que valorizar a prata da casa, tem pessoas competentes. Será que não tinha ninguém aqui que pudesse ser secretário? Sim, mãe. Será que não tinha ninguém Nós competente? tivemos, se você olhar no governo da Leda, né, o próprio Adolfo, né, que foi vice-prefeito, Foi. o Joaquim do Monte, que esteve à frente da Secretaria de Finanças. Aí você olha para o governo do Pábio, teve o Miltinho. Verdade, que está aí até hoje, né? Sim. Então, assim, são pessoas da cidade. O Miltinho foi servidor do Banco do Brasil. Foi verdade. Então, assim, não é que seja só da prata da casa. Você precisa ter da Não, prata da casa, mas o que tenha cara competência. daqui, Tem pessoas. O indivíduo, ou a competentes mulher, da ou cidade. o homem daqui, ele tem mais conhecimento da cidade do que o Da cara de fora. realidade, sim. Você É não o tem caso dúvida, da infraestrutura. Você perguntava para a secretária onde era o bairro do Pacaembu, ela não sabia. Ela tinha que colocar no Waze ou no Google Maps para poder localizar Não, o pera aí, bairro, que deixa eu dar uma olhada aqui. Ela não sabia, entendeu? Então, assim, como é que ela poderia agir com propriedade se ela não conhecia? Verdade. Ela não conhecia a cidade. Então foi um erro. Então, assim, houve muitos erros no governo do PT. Não é porque eu não gosto do PT, eu quero que você saiba separar disso. Houve uns acertos do governo, a questão do servidor, como eu reconheço. Teve um canal de facilidade, de reconhecimento, de trabalho para o servidor público, entende? Sabe o que eu acho também que teve muito bem no PT? A questão da transparência. Você acha que foi transparente? Eu acho. Eu, como jornalista, eu tive acesso às coisas que a gente procura. Por exemplo, hoje eu não consigo. Palavras do Denis. Não, estou sendo sincero. Sim. Eu estou aqui com 62 anos, não é para mentir. Sim. Né? A gente tem que ser sincero. Por exemplo, hoje eu tenho dificuldade em obter informações. Né? Tive dificuldade com o Pábio, tive dificuldade com o Marco Vinícius agora, tive com a Leda e o PT eu não tive. Infelizmente, eu tenho que falar isso aqui. Né? Porque cada um tem seu método de governar. Né? A gente tem que respeitar. A gente acaba descobrindo as coisas. A gente tem que ser jornalista investigativo para descobrir as coisas erradas.
Coisas que na época o PT deixava para todo mundo ver. Tava errado, mas ele deixava para ver. Então, Denis, Entendeu? assim... Não tinha nada de tampar o sol com a peneira, não. Tá entendendo? E eu tenho que falar isso aqui até para ser justo com todo mundo. Então, o que eu vejo hoje é que os ex-prefeitos deveriam fazer o seguinte: pô, se o prefeito errou aqui, então e ele acertou aqui, eu pego o que acertou e melhoro. E o erro eu corrijo. Entendeu? Agora não. Ele pega o que acertou, ele desfaz, para dizer que não é uma política de continuidade. Sabe aquela mania do político, o que está dando certo eu acabo para não deixar lembranças do ex-prefeito. Isso é horrível no gestor. Ou pega uma obra que já começou e não termina. É, porque vai lembrar do... Então, assim, o gestor, o bom gestor é aquele que ele olha para a comunidade e ele não se preocupa nem com a reeleição. Ele faz o seu trabalho para qual ele foi, né, eleito. E aí a reeleição é automática, né? Se ele fez um bom trabalho, a comunidade vai reconhecer, meu irmão. Verdade. Você tem uma comunidade hoje que está aí, que ela olha e fala assim, ó, ele está trabalhando, a comunidade está sendo beneficiada. Então ele olha e fala assim, opa, eu estou sentindo que melhorou. Então eu vou lá, agora, reconheço, voto, vamos dar uma acelerada, porque nós vamos falar do Pablo Mossoró agora, que é o prefeito que depois da Lucimar. Antecede esse aí, né? E foram 8 anos. Sim. Né? E aí, qual é a sua avaliação? Eu fiz parte do governo Pablo Sim. Mossoró 19 dias. E aí eu pedi demissão. Ele ainda me segurou, Pablo é danado. Não tenho nada contra a pessoa dele, sabe? Sim. Só acho que ele é muito escorregadio, muito vaselina. Gosto da pessoa dele. Mas como gestor, também deixou o seu legado. Fez algumas coisas. Eu digo que ele já foi até mais ousado. Que às vezes, mesmo sem dinheiro, ele ia lá e tocava o negócio. Sim. E eu acho que isso, ele tem esse lado bom. Você acha que ele tocava com a cara e a coragem, depois dava sorte de conseguir... Sim, terminar? de peitar o negócio e fazer. Sim. Agora, sim, por mais que eu tenha saído do governo, de ter, né, rompido com ele, mas eu pude ajudá-lo. Tanto é que ele procurou, a gente conversou. Eu estava no gabinete, à época do gabinete do deputado federal, Isalci, que hoje está senador, e ajudei. Eu falei, não, pode deixar. E a gente trouxe emenda para cá, no governo do Pablo, mesmo não estando no Aliás, governo. nessa época nós tivemos mais aproximação, né? Quando eu ia lá em Brasília, quando ele era deputado. Sim, Isalci era deputado. sim. Então, assim, ele quer queira ou não, ele tinha esse bom relacionamento. Ele sabia conduzir. Sabe, o Pablo hoje eu vejo que ele aprendeu muito. Sim. Quem olha o Pablo de antigamente, eu conheci o Pablo quando foi candidato a vereador. Conheci o Pablo quando era motorista, entendeu? Na época da gestão, inclusive do governo da Leda, que ele foi motorista. Então, assim, e aí ele foi galgando, conseguiu o seu espaço, virou vereador, depois prefeito, ele soube conduzir o negócio. Mas assim, se é 100%? Não. Teve falhas? Teve. Teve acerto? Teve muitos acertos na gestão dele, mas também teve muitas falhas. E uma das grandes falhas que Valparaíso poderia estar em outro patamar foi a briga com a deputada. Exatamente. Prejudicou muito a cidade. Eu já falei isso lá atrás, né? Vamos voltar a falar de novo. Então, assim, parecia menino birrento quando vai pra jogar futebol e aí não tá escalado no time. A bola é minha e você não vai jogar. E vai embora. Então, assim, parecia um menino birrento quando é dono da bola. Não tem que parar com isso. Valparaíso está acima de mim e de você, meu irmão. Verdade, Valparaíso precisa estar acima da coloração partidária, sabe? Das divergências. Precisa estar acima das bandeiras. Precisa estar acima de tudo. Valparaíso, o político em si, ele precisa entender que Valparaíso está acima de eu gostar ou não gostar de você, pô. Entendeu? Verdade. Eu não posso... porque eu não gosto da deputada, que eu não vou deixar ela agir aqui. Não, vai agir sim. Para com isso, cara. Por exemplo, agora, você falou isso agora. Eu já vi agora, depois que o Marcos Vinícius assumiu, a deputada Deda Bosch trazendo emenda aqui. Mas é o que eu falei. Você viu? Você já viu que aconteceu isso? Mas deixa eu te falar. A emenda, o deputado, ele tem o direito a destinar. Ela pode até destinar. Agora, o prefeito, na ponta, ele também tem o direito de executar ou não. E de aceitar. Ou não. Entende? Então, se eu não aceitar, eu falo, olha, a deputada não mandou. Mas qual é o deputado em sã consciência que recebe 20 milhões, 30 milhões? Não, aí você falou deputado, é prefeito. O prefeito que recebe. Mas é o que eu acabei de falar. Peraí, por não querer que o nome da pessoa apareça, entendeu? Mas aí do seu adversário. Mas a emenda não vem da mesma forma? Ela vai chegar. Meu irmão, deixa eu te falar. Ela vai chegar. A emenda só é executada se o prefeito executar. Se não executar, não executa. Não adianta, volta pro cofre público, ai. Vai voltar. E volta pro governo.
É assim que funciona. A emenda ela é só executada se o prefeito chegar e falar, não, vamos executar. Vamos executar. Se não executar, não preparar documentação da prefeitura, Não vai pra alguém, receber. se não preparar projeto para Não vai executar, fazer. se não tiver pronto, apto para fazer e executar, ei, meu irmão, Ou seja, o povo tá lascado, né? tá, uai, por causa de briga. Então o maior erro dele foi as birras. Para mim, foi as birras. Atrapalhou muito. O seu governo deveria, se não fosse as birras que ele teve junto com a deputada Leda Borges, o governo dele talvez seria melhor do que o do ex-prefeito Juarez Sarmento, que para mim foi o melhor. Entendeu? Para mim foi o melhor. Então ele ainda não conseguiu superar. Há controvérsias, E da né? Leda, Há da controvérsias. Da Leda eu estive É a sua com avaliação, mas há controvérsia que ele foi o único prefeito que foi reeleito Sim, mas diretamente e é nítido e notório. não foi eu que disse. Você disse no início que a maioria é... Burra. Não precisa falar nada. Entendeu? Foi você que disse, não foi eu que disse. É verdade. Então, assim, ó, nem sempre a democracia é justa, meu irmão. Às vezes... O Fred Gurgel fala sempre aqui que nem sempre ganha o melhor político. Ganha o que soube conduzir a melhor campanha, a melhor estratégia. Né? Na verdade, o político ele não é bom, mas a estratégia foi boa. Você lembra quando eu falei aqui sobre a questão do eleitorado? Se você olhar para o atual prefeito, né, se gaba em dizer que foi eleito por 60%, que a população... Irmão, é do eleitorado. Nós temos hoje 230 mil Sim. habitantes. Aí quando você olha para o eleitorado, nós temos um eleitorado muito ínfimo ainda para o número de habitantes. Deveria ser maior, né? Nós temos um número de eleitores muito grandes que votam em Brasília na perspectiva de ganhar algo. Ou até que de não ter vota, né? oportunidade. Até os que Outros votam em outros estados. Uai, ontem eu conversei com uma pessoa que tem uns vota que em... aproveitam a campanha política que para vota- viajar para a cidade dele. Isso, que votam em Minas Gerais. É. Outros votam Na no Bahia. estado da Bahia. Eu É. conheço muitos que votam na Muito, Bahia. mas muito. Que moram, que nós sabemos que tem baiano muitos que demais. se programam, na eleição eu vou na minha cidade, de Natal. Irecê, né? então, nem se É fala. verdade. Então, assim, há muitas pessoas que moram hoje em Valparaíso, mas que votam fora. Que eu acho que é um erro, né? Sim, sem eu acho que dúvida. é um Eu erro. sou favorável de onde você mora, você votar. Exatamente. Entendeu? Então, assim, por N motivos, né? A questão de você exercer sua cidadania, Claro. de você poder votar, você poder cobrar ali. E ajudar a do sua própria cidadão, cidade, né? e você ajuda. pra Onde você mora, né? Sim, o FPM mesmo é um, É verdade. conta pelo número de eleitores. Então, Verdade. assim, você olha pela situação, né? Você olha pela situação do eleitorado hoje, que escolheu o atual prefeito. Aí você fala assim, do serviço prestado. Ele foi secretário de obras, foi secretário de governo e secretário de obras. Conseguiu fazer ali, dar uma maquiada, deu, mas vinha de uma gestão de 8 anos, de um governo Pábio, que estava na crista, né, na onda, que conseguiu transferir. A transferência de voto, ele conseguiu, que é uma coisa muito difícil de político, aí você tem que parabenizar o Pábio, que ele conseguiu fazer essa transferência. Sim. Aí eu quero ressaltar... Foi a experiência política do Galgado desses anos todos que ele conseguiu isso aí. Mas eu tenho uma opinião diferente. Sim. Eu acho que ele teve, sinceramente, Ah. ele teve um adversário muito fraco. Eu acho. Aí Eu acho. Aí é outra conversa. Mas eu acho. Tá. Né? É o que eu acho. Mas não vou discordar de você. Basta olhar o cenário dos candidatos da época. Então vamos lá. Você olha, terminando, findando a questão da avaliação, para a gente encerrar esse assunto, Sim. das avaliações, né? Então o governo do Pábio Mossoró ficou 8 anos. Foi. Poderia ter sido melhor? Poderia. Sim, se ele não tivesse essa birra com a então deputada federal Leda Borges. Exatamente. A sorte Se tivesse dele... tudo assim unido e ajudado mais a cidade, a gente teria avançado muito mais. A sorte É dele, isso que você quer dizer, a né? sorte, sim. Valparaíso estaria em outro patamar, meu irmão. Entendeu? Valparaíso estaria em outro nível. Valparaíso, né, estaria numa situação muito melhor do que hoje. Ainda existe gargalos na nossa cidade que não foram resolvidos por gestões passadas e que prometem resolver e não conseguem resolver. Vou te dar um exemplo. O transporte público é uma coisa caótica, vergonhosa, vexatória. Você tem aqui no Shop Sul pessoas que trabalham, que encerra ali as atividades 10 horas da noite. Eu não estou nem citando o cinema, que termina Sim. um pouco mais tarde. Mas funcionários ali do shopping Que não tem como ir embora. conseguem, uns foram demitidos.
porque não conseguia nem chegar para trabalhar, e outros não conseguem nem desistir, não sair pedir demissão, porque não tinha como voltar para suas casas, porque não tinha um transporte coletivo. Eu não estou falando de transporte interestadual, eu estou falando de transporte municipal, que é mais simples de ser resolvido. Aí o cara fala assim para mim, não, Cristiano, não é simples. É simples sim. Quando tem interesse, força de vontade, você resolve. Não resolve porque há um interesse muito escuso por trás. Nós tínhamos um vereador que representava o transporte alternativo. Tinha um interesse de resolver, o Denis? Ah, pelo que eu vi, não, né? Se tivesse, tinha resolvido. Verdade. Então não resolveu. É porque as pessoas não têm coragem de falar. Entendeu? Então as pessoas têm que parar com isso. Na verdade, era uma sucata que andava por aí dizendo que era ônibus. Meu irmão, eu já peguei transporte, eu já fui... eu já peguei aquele micro-ônibus, quando bateu uma chuva, eu lembro disso até hoje. Molhava dentro do ônibus. Aí eu falava pro pessoal... Quando ele andava, né? Eu falava pro pessoal, rapaz, você tem que trazer o guarda-chuva e abrir dentro Quando do o ônibus meu andava, irmão. você tá falando. Porque né? chovia dentro do ônibus e eu não tô brincando não, no teto, vazando água. Às vezes o ônibus sem janela, meu irmão. Verdade. Então assim, umas coisas... que o problema... Sucata, aí eu pergunto, você ouvinte que está nos ouvindo e você que está nos acompanhando e assistindo aí pelas redes sociais, você merece muito mais do que esse transporte que está te servindo hoje. Eu te pergunto, você merece ou não um transporte melhor? Entendeu? A sociedade tem que parar para pensar. Ela elege o prefeito para resolver os problemas, os gargalos existentes. E eles entram e saem prefeito e os processos. E o Continua processo do transporte público vem lá de Zé Valdez. Que, aliás, que é para fazer justiça. Tu lembra das vanzinhas? A vanzinha que ele colocou eram todas novas. Foram todas presas. Depois foram presas. Houve uma manifestação, quebra-pau. Eu lembro. A gente passou por tudo isso aí, né? Sim, tem Teve o história. privilégio, né, de passar por isso aí. Agora vamos falar do Marcos Vinícius, que chegou, você falou do Pablo, falou de todos eles, ele está com 6 meses de mandato. O que você está achando da situação dele atualmente hoje? Prefeito irmão, Marcos Vinícius. Ele já começou? Está com 6 meses. Ele já começou? Bom, eu estou te perguntando. Não, mas você me perguntou se eu tô achando a gestão. Eu tô perguntando se já começou a gestão dele. Bom, algumas coisas eu tenho visto aí na rede social, que aliás ele usa muito a rede social. Sim. Né? Ele é bom nisso. Ele usa, como por exemplo, o lançamento desse transporte novo, transporte público dele. Vai de Val. Não sei pra onde. Isso eu tô vendo pela rede social, eu não fui lá para olhar nada. Sim. Eu também vi um movimento na saúde. Sim. Lá no Céu Azul, já com parceria, parece com o governador. Com o governo do estado. Sim. Parece que atendeu muitas pessoas. Chegou essa informação para mim aqui, né, através do João Santos. Falou, Carpicho, eu acompanhei. Eu viajei na época, não estava aqui, mas os colegas passam a informação. Sim. E o João Santos me passou, Carpicho, realmente foram muitos. Foram milhares de atendimentos que as pessoas realmente estavam precisando da melhoria na saúde. Bom, essa é a informação que eu recebi do meu colega João Santos. Sim. Eu não fui lá para ver. Mas eu acredito no João Santos, porque é um jornalista sério que nem eu também. Ele estava lá presente, ele deve ter visto. E não ia inventar isso aí. E agora, eu vi também parece que é hoje ou amanhã, não sei, essa semana, a reinauguração da nossa UPA no Marajó, que está fechada há anos, que foi deixado pelo Pablo Mossoró para trás. Sim. A gente tem que falar isso aí. Sim. Né? E o povo de lá reclama até hoje, inclusive aqui na rádio. Vem aqui na rádio e reclama. Nós temos que sair para ir pro Cais ou então pro Céu Azul. Sim. E a UPA tão pertinho da gente, fechada aqui. Né? Então, esses 3 pontos aí que eu estou mencionando, foi o que eu vi assim, superficialmente do trabalho que o Marcos Vinícius vem fazendo. Não sei se está bom, não sei se está ruim, mas eu quero saber a sua opinião. Tá, ok, vamos lá. Primeiro eu quero, né, para que você possa entender, e você falou muito bem, ele usa muito bem, né, as redes sociais. Isso ele é bom. Para usar as redes sociais, ele é bom. Mas para prefeito, eu vou perguntar para você de novo. Ele já começou o mandato dele? É o que eu te falei aqui agora. Ele já começou? Não responde. Não precisa responder. Quando ele palavra começar, que eu estou dizendo para você é o que eu estou vendo. Denis. Agora, eu também estou vendo muita coisa que está precisando ser feita. Então vamos lá. Denis, olha só. Que não foi feito. Eu estive com o Marcos antes de ele ser candidato. Sim. Decidi por ele, de ajudar ele. E votou nele, de estar com ele. Votei nele. Eu também votei nele. Eu votei nele. Então aí o que acontece? Por acreditar que seria diferente, por acreditar que seria
um bom prefeito. Ah, Cristiano, mas não tem como avaliar. Tem, meu irmão. Como eu disse aqui, se você olhar o governo do Zé Valdécia, até os anteriores, até o Pábio, o último prefeito, se você olhar todos os prefeitos em 6 meses, eles já deixaram uma marca, já imprimiram, já entraram no ritmo de trabalho, de execução, de imprimir e mostrar assim, ó, eu vim pra fazer a diferença. Entendeu? Um se destacou, como eu falei, que é a implantação, o outro, a questão de acabar com o lixão, o outro, mutirão de limpeza, o outro. Então, assim, tiveram suas marcas do início do seu governo. E dizer que não dá pra fazer nada é mentira. Ei, você deixou de pagar impostos? Não. Pô, para. A máquina pública, ela não para, meu irmão. No o máximo que para, que eu, o que no máximo deixa de que eu receber... consigo fazer é parcelar meu imposto. Quer ver se eu tá apertado. O que deixa de receber é quando o trabalhador, ou ele está desempregado, que aí não tem renda nenhuma, ou quando ele falta e aí ele leva um monte de falta e não consegue justificar, no final do mês ele não recebe o seu salário. Mas o município, meu irmão, ele não para. Ele tá arrecadando todo dia. Eu tô falando aqui com você, tem gente pagando imposto agora. Sem dúvida. Tá sendo arrecadado. É como eu te Então, falei, assim, tem 14 atacadões. Então, eu tive... Todos eles funcionando perfeitamente, fora o shopping. Então, Denis, voltando aqui. Eu tive com ele, antes de ele ser prefeito, decidi por estar com ele. Construímos todo o processo ali, eu, o vereador Plácido, que foi um dos... Sabe, eu até falo que o Plácido é o culpado. Eu falo que o Plácido é o que foi o culpado de poder, né... até, Xano, bora apoiar, vamos estar com ele. E aí eu decidi de estar. Conversei com o Marcos Vinícius, não só uma, nem duas, Aliás, nem 3 o vezes. Plácido foi colega de vereança com ele. Sim. Na época, você lembra? Eles eram muito unidos lá na época. Então, assim, aí estive com o Marcos Vinícius junto com o Papo, depois o Marcos Vinícius junto com o Plácido, depois só eu e o Marcos Vinícius. Nós tivemos uma conversa, entendeu? Nós tivemos uma conversa para que eu pudesse estar com ele, para decidir de acompanhar com ele. E aí, quando decidimos, a gente começou a trabalhar, a fazer as articulações para que ele fosse o candidato do Pábio. O candidato do Pábio pode falar o que for, outros falam que não, outros falam que sim. Ei, meu irmão, o candidato dele era a Rudilene. Era a Rudilene que era para ser a sucessora. A professora Rudilene, que foi secretária de Educação. E acabou não sendo candidato a nada, né? Aí depois, quando viu que ele não dava, né, por ter aparecido tantas coisas, aí tentaram, quem sabe a Zeli, que hoje está deputada estadual, na qual eu tenho um grande carinho pela deputada. É uma grande deputada, no meu modo de enxergar. Como é o Cambão, naquele que você trabalha também. São os dois deputados que vêm ajudando o Valparaíso, né? Estaduais, né? Não precisa ser daqui. Provou o Cambão, que destinou mais de 32 milhões na gestão do Pábio Mossoró para ajudar a cidade e continua ajudando, destinando emenda. É uma verdade verdadeira, a gente tem que falar, campeão de emendas. Tem uns falando, é o campeão de emendas. O campeão de emendas chama-se Wilde Cambão, deputado estadual, que mais trabalhou para essa cidade. Né? A gente tem hoje a Zeli, que é da cidade, que pega todas essas emendas, né? Destina direto para a cidade. Mas o Cambão é o cara Cambão assim que é de Lusiânia, é de Lusiânia, mas é do Valparaíso, sim, porque ele está sempre passando para cá. Cidadão de Valparaíso, né? Verdade. Então assim, ele trabalhou e mandando as emendas, trabalhando. ao contrário do que aconteceu com a Leda naquela época. Não vamos mandar não, porque o papo tá lá. Mas volta a dizer, ei, não é por ela, não é por ela, entendeu? É se o prefeito quer ou não, entende? Nesse caso aí, eu acho que é os dois errados. Bom, na minha humilde avaliação. Quem foi prejudicado foi a comunidade. A comunidade. Então, ou seja, eu fui prejudicado. Eu moro na cidade há 40 anos. O bairro do Ipanema tem muita coisa fui prejudicado. Que feito, meu amigo. E aí, por essa birra dos dois, eu fui prejudicado. Então, a minha família foi prejudicada. A sua foi prejudicada. E aí, isso vai ficar no legado. E quando você fala prejudicado, eu vou citar aqui, ó. A minha mãe é usuária do transporte público. Sim. Então, assim, você olha pro transporte público, é uma porcaria, cara. É vexatório, é vergonhoso. E eu vou bater muito nessa tecla. E esse vai de Val aí é uma mentira, um engodo. Mas nós vamos falar nisso. Então, assim, aí nós decidimos por apoiá-lo. Fizemos a campanha dele, fomos eleitos, né? Tivemos a oportunidade de estar no grupo. Ele foi eleito prefeito. Como ele diz, né? E a rota por aí foi eleito com 40 mil votos, né? 60% 60% do eleitorado, 40 mil votos. Uma votação expressiva. Foi. Que na qual... Aliás, a mais expressiva de até qual, hoje. Quando você olha, são N fatores fez com que ele tivesse. Os adversários eram fracos, como você disse? Não, muito fraco. Não, eu vou ter que Muito concordar. fraco. Não tinha pegada, não tinha nem chegada. Não passava muita credibilidade. Eu vi aquele adversário que, teoricamente, pela pesquisa,
Ó, olha como é que eram era as o Zé coisas. Antônio na época, Aqui, ó. teoricamente na pesquisa. O cara não conseguia falar. Você O tinha... cara era o menino chorão, Ô, né? Não Ô, dá. Denis, Ele ganhou, é como se jogasse o Flamengo com o Olaria. ó, você Entendeu? tinha um candidato no PL que tinha vínculo com partidos de esquerda. Aí os caras falavam isso, né? Olha, o candidato do PL, aí mostrava a foto com... Aí você mostrava, você tinha outra opção, que era uma candidata que se dizia bolsonarista. É minha amiga, Aham. Maria Velone, um abraço pra você, viu? Ela... Aliás, fez um bom trabalho na época do governo do governo do Bolsonaro. Sim, mas aí olha só... Ela Aí teve status de ministra aí, na época. escute, Né? aí ela, de posicionamento de direita, se filia num partido... Solidariedade, meu irmão. Ei, olha o viés do partido. Pra quem entende, sabe? Não tem verdade. nada com direita. Então não coadunava com a prática, com o discurso, quer dizer. É. Então, aí as pessoas deixaram de acreditar nela. Então, assim, ambos largaram e queimaram as suas largadas, entendeu? Sim. Então, quando você fala candidato fraco, então teve N fatores que contribuíram para o atual prefeito ter uma boa votação. Sim. Aí você vinha também de um governo que quer queira ou não, como eu disse aqui, você tem que reconhecer, o Pablo Mossoró deixou seu legado, fez uma gestão boa, você tem que admitir. o Tanto cara é que fez foi reeleito. Sim, foi reeleito. Eu reconheço, fez uma boa gestão. Eu estive no governo dele no início, depois saí. Rompi Sim. porque não coadunava com algumas coisas, pessoas que estavam no governo. Como ele tinha um secretário de obras, que eu batia nele e falava, pô, você tem um secretário de obras que tem um buraco do tamanho dessa sala na porta da casa do cara, que era um secretário de obras, incompetente. Eu falava mesmo, e até hoje falo, o cara foi secretário de obras e era incompetente. Você sabe quem é. Não vou falar o nome porque é só ética. Então, assim, já passou. Graças a Deus já terminou. Já foi, né? Então, você teve um governo, mas que acertou em muitas coisas. E aí, com isso, ele fez com que ele pudesse pegar o espólio político dele e transferisse. Transferiu. Você tem uma máquina Aliás, hoje... ele fez 2 transferências, né? E assim, em 2 eleições. E transferiu o espólio político dele para a doutora Zeli Deputado estadual, consigo e fazer. transferiu para o Marcos Vinícius. Sim, Isso é indiscutível. sim, é mérito dele. Verdade. Então ele pode contribuir? Sim. Quem disser que foi eleito sem um papo, tá... É mentira. Tá contando carochinha. É lorota. Então, assim, aí você tem uma gama de vereadores que também tem seu papel fundamental. Porque se Sim. você olhar o número de votos dos vereadores aqui, dá aí para mais de 15 mil votos, meu irmão. Aham. Então, assim, se você... Eu tô falando só dos eleitos. Certo. Eu não tô nem contando de todos os vereadores. Claro. Você tá entendendo? Aham. Então, se você olhar o número de vereadores, tem um vereador de mais de 2 mil votos. Então, se você olhar os vereadores eleitos, atinge ali cerca de 15 mil votos Verdade. que contribuíram... Os eleitos, né? Dos eleitos. Fora para... aqueles que bateram na trave e não foram. Sim. Que foi o caso do Plástico, por exemplo. Sim, que teve quase 1000 votos. É verdade. Então, assim, aí se você olhar a contribuição que os vereadores deram para o atual prefeito, foi algo significante. Aí você Você diria vê- que seria 50%, por exemplo? Juntando todo sim, mundo sim, ali. sim. A A proporcionalidade influência, ajuda muito. A influência dos vereadores Sim, seria... você tem um exército de graça Certo. pedindo voto na rua, que é a primeira linha, Sim. pedindo voto pro executivo. Ó, vota que em são mim, os mas vereadores. vota no Marcos Vinícius aqui, muitos defenderam o nome dele. ó. Verdade. Muitos porque uns, você sabe, eu não vou ganhar, mas eu vou ter meu emprego na prefeitura. É verdade. Você sabe disso que alguns vereadores fazem Ah, isso. eu posso ser um secretário. Então eles defendiam, às vezes, até mais o candidato a prefeito do que a própria candidatura dele. verdade. E alguns conseguiram transmitir o recado que foram eleitos. Então o que eu quero dizer é que a parcela dos vereadores eleitos contribuíram muito para a eleição desse atual. Sim. E aí, eu recentemente, fiquei até boquiaberto com uma notícia de ele, em uma reunião, dizer que foi eleito sozinho. Não foi eleito sozinho, prefeito. Quem te ajudou, sabe, eu ajudei, o próprio Denis Carrapicho da rádio te ajudou, os vereadores te ajudaram, né? Alguns secretários, não são todos, viu? Não são Ajudaram. todos que ajudaram. Porque tem secretário que estava em casa e hoje são secretário. Sim. Teve algumas pessoas que ajudaram, entendeu? Até mesmo da sociedade esperando algo. Então, assim, esperando melhoria para a sociedade e esperando uma oportunidade. Outros querendo emprego. Outros querendo emprego. Outros outros querendo esperando uma um oportunidade. privilégio, Então, ajudaram ele. E ele disse ser eleito. Não foi. Primeiro erro. É, mas a história vai dizer isso, né? Sim. Então vamos lá. Aí você me perguntou sobre a avaliação do governo dele. Quando ele começar, eu tinha pedido à tribuna para fazer uma avaliação. Inclusive foi tema da matéria do jornal da nossa amiga, do perfil dos municípios. Sim. E aí o que acontece? Eu fui pedir à tribuna popular
para fazer uma análise do governo dos 6 meses de Sim. mandato. Os primeiros 100 dias. Mas aí foi dos 6 meses. 6 meses. Só que aí teve a votação, né? Como os servidores batizaram, o pacote da maldade, um projeto do Executivo. E aí foi um furdunço, uma confusão desenfreada na Câmara de Vereadores. E aí Que continua, né? foi Parece até que- bom, né? Porque não daria nem para eu falar. Porque a pessoa que estava, né, que já tinha feito a solicitação para falar, Sim. era o palhaço Gasparito, que terminou Gasparito. também não conseguindo falar. Aham. E aí o que acontece? Eu ia fazer uma avaliação. A minha avaliação ia ser essa. Uai, o governo começou? Porque o que a gente vê é a continuidade do governo Pábio. Vai na inauguração, o Pábio está lá. Não é que ele não deve estar, ele está secretário de Estado, ele tem que estar lá. Mas ele aparece Eu muito acho até que ele mais. tem que estar, porque foi Foi- começou a obra na época dele, Não, né? começou não, 90% quase concluído com ele. O outro só cortando a faixa. Aham. Você tá entendendo? Então por isso que eu falo que precisa começar o governo do Marcos Vinícius. Porque até então, o que tem feito, se inaugurou ali o Ipasval que falou, foi obra do Pábio. Foi. Vai inaugurar a UPA, tava parado, mas foi obra do Pábio. Agora, não é só inaugurar um prédio público, é isso que eu quero chamar a atenção, principalmente daqueles que estão nos assistindo. Sim. Há necessidade de funcionar. Então, não adianta você inaugurar um prédio, fazer bonitinho, parecer bonito nas redes sociais e amanhã não ter médico. Amanhã não ter médico para assistir a comunidade. A comunidade lá precisar de um atendimento médico e não ser socorrida, não Sim. ter o atendimento. E aí vale ressaltar, a coisa que eu quero Uma pontuar. das coisas que o Pablo deixou de legado foi a saúde funcionar. Sim, vinha gente de fora. Tinha gente, Minha não, ainda vem. tinha gente de fora. ainda vem. Hoje não mais. Muitos profissionais já foram embora, pediram demissão. E é isso que eu quero falar. Por exemplo, você falou da questão da UPA. Não adianta você inaugurar a UPA se não tiver médicos. Sim. Se não tiver funcionando. É verdade. Aí eu vou te dar um exemplo. No início, Remédio, tem que ter. No início do mandato, né, do atual prefeito, que aí eu pergunto, quando vai começar a sua gestão? Quando ele vai imprimir a sua identidade, a sua cara? Quando ele vai mostrar de fato a sua cara? Porque para mostrar, ele tem que fazer planejamento. Mostrar, olha, eu pretendo fazer isso. Falou muita coisa no tempo de proposta de governo e falou que executou. Meu irmão, eu vou bater nessa questão. No transporte público, é uma vergonha você dizer que é ônibus novos, que o Vai de Val solucionou, resolveu. Ele já está até mudando o discurso. Antes falava que ia resolver o problema do transporte público. Agora disse bem assim, ó, olha, é uma questão paliativa. Para de enganar a comunidade. Para de mentir pro povo. As pessoas elas têm que entender que é preciso resolver o transporte público. Pessoas estão perdendo seus empregos porque não conseguem nem trabalhar dentro da cidade. As pessoas pegam Uber, elas vão de bicicleta, vão de mototáxi, vão de carona solidária para poder chegar nos seus trabalhos, porque não tem transporte público. O transporte público que tem hoje nada mais é do que adesivos que foram colados em ônibus, sucata, como você disse aqui bem no início. Sucata, tapeou, enganou, dizendo que é ônibus, e não é. É uns ônibus velhos, sucateados, com adesivos de vai de val, que não vai a lugar nenhum, que um já quebrou ali na BR, o outro quebrou na frente do shopping, eu até filmei o ônibus quebrado na frente do shopping. O outro quase pegou fogo, os horários não é aquilo que Não fala. são divulgados, né? As pessoas não são assistidas, os bairros que têm a necessidade do transporte não estão sendo assistidas, e aí você olha, que não resolveu. Não resolveu, meu irmão. De fato, o poder público precisa resolver a questão do transporte público, porque só assim a gente vai dar condições de o empregador oferecer a oportunidade de trabalho e o empregado conseguir ter essa oportunidade de poder assumir o seu papel de trabalhador, de ir trabalhar, de cumprir o seu papel no serviço. Entendeu? Agora, o cara vai trabalhar, ele não consegue, porque ele não pode contar com o transporte público, porque nunca está ali. Ele não pode contar. Além de atrasado, ele quebra. Quando não quebra, lhe falta. Então, precisa ser resolvido. Tem que ser de revisto, fato. né? Então, você precisa de ter um transporte público de qualidade à altura da nossa comunidade. Porque a nossa comunidade, meu irmão, ela merece respeito. Ela merece dignidade. Ela merece um transporte que seja, de fato, um transporte que venha assistir a nossa comunidade. E hoje não é. E esse vai de val, eu já até falei, vai pra onde? Vai para lugar algum. Viu? Não vai para lugar algum. Então, pecou. E pecou em querer, com a ânsia de dizer que resolvia em 90 dias, E não 100 conseguiu dias, resolver. transporte, e não resolveu. Então é muita firula, muita propaganda para pouco resultado. Tá entendendo? Vamos lá, para a questão da saúde.
Na saúde é outro gargalo. Sim. Começou mal. Colocou a mulher dele como secretária de saúde. Não estou dizendo que ela não tenha capacidade ou competência, mas começou mal. Primeiro que colocou uma pessoa que... Sabe quando o carro está acelerado? Você disse bem aqui. O carro estava acelerado. Né? A prefeitura tinha uma saúde que funcionava. Desde a época, né, quando a gente teve lá outros secretários que conseguiram fazer com que a saúde funcionava e veio melhorando governo após governo, aí você chega nessa, você tem um impacto ao contrário, parece que brecou, quebrou o carro. E aí você coloca uma pessoa que o carro estava em alta velocidade que não conseguiu acompanhar. Aí você tem uma secretária que não conseguiu resolver os problemas. Salários de médico atrasado até hoje. Tem médicos que já pediram demissão. Viu, Denis? Né? Porque não receberam. Eu conheço um médico que não receberam. E posso até mencionar. Dr. Roger, que está para receber até hoje e não recebeu. Médicos que estão para receber, que não receberam seus salários. Enfermeiros que não receberam seu piso. Enfermeiros que estão com seus salários atrasados. Servidores, e eu falo todos envolvidos na saúde, com salários atrasados, piso atrasados. Aqueles que se levantaram para reclamar. Se você não receber seu salário, hoje não, porque você é empresário. Mas se você trabalhasse para alguém, você trabalhou para o governo, você já foi policial. Sim. Ei, se você trabalhou no Que final na do época mês, atrasava também, viu? Tá, mas você não reclamava? Claro, com certeza. Aqui você não pode reclamar. O servidor atrasou o salário aqui de uma empresa contratada para prestar serviço, que atrasa sempre, que recebe às vezes da prefeitura e não repassa, porque fica tampando buraco nas outras cidades, como ele tem um roubo no Novo Gama, cheio de processo, uma empresa que presta, uma OS, que presta serviço à saúde, que já veio do governo passado, Sim. que já vinha já destrambelhado. Foi colocado pelo prefeito Pablo Mossoró. Sim, aí continuou nesse atual prefeito, que vem, sabe, na bancarrota, tratando de forma mal o servidor, o que presta serviço na saúde. Aí não paga o seu salário, aí o profissional vai trabalhar, você falou que reclamava quando o seu salário atrasava. Aí o funcionário aqui atrasou 1 mês, 2 meses, 3 meses de atraso. Ele tinha o direito de reclamar, meu irmão. Aí só porque ele reclamou, é um direito que lhe assiste. Cabeças foram cortadas, pessoas foram demitidas. Isso é o quê? Perseguição. Um governo que persegue o seu próprio servidor só porque ele está reclamando. É um direito que assiste. Ele trabalhou 30 dias, ele quer receber, meu irmão. Ele tem conta, água, luz, telefone, internet, tem suas obrigações assumidas que ele precisa honrar. E aí o prefeito não viu isso, pelo contrário, a secretária vai lá, faz uma listinha, foram lá e demitiram enfermeiros, demitiram técnico, demitiram médico. E alguns médicos pediram demissão porque não receberam. Alguns estão até hoje para receber. Alguns que foram demitidos não receberam nem a sua rescisão. Outros entraram na justiça. A doutora Brenda, a advogada, minha amiga, está lá com 17 clientes, todos eles servidores da prefeitura, cara, que entraram na justiça. Alguns, a justiça vai dizer para retornar, porque foram demitidas injustamente, cara. Foram demitidas de forma errada, por perseguição política, porque você não pode se levantar para reclamar. Que governo é esse, cara? Que governo é esse que você não te permite a reclamar? Entendeu? É um direito que te assiste, é um direito de você ter seu salário no final do mês. E se você não receber, você tem que reclamar mesmo. E se eu não receber, eu vou reclamar. Uai, agora Sem eu dúvida. trabalho para isso. Entendeu? Eu duvido se ele ficar sem salário, se ele não vai reclamar. Se ele vai dizer, olha, eu tô sem receber. Pelo amor de Deus, cara. Vai reclamar, é com natural. Então o que ele deveria fazer? Respeitar e falar para as pessoas, ó, nós vamos resolver. Agora que está procurando resolver, mas procurando resolver para quê? Então você acha que hoje o governo deveria começar? É a sua opinião? Minha opinião é que deva começar. Ele não começou ainda. O governo de Marcos Vinícius não começou. Tá parado no tempo. 9h35. Agora eu queria saber de você, eu tenho mais 2, 3 minutos, já estão atrasados só 30 minutos, mas assim, com relação ao deputado que você está prestando serviço hoje, o que pode vir de bom pra gente agora, pra cidade? A cidade quer saber. Você tá lá, a gente tem que cobrar de você também. Sim. O que tem de projeto pro deputado Cambão está mandando para Valparaíso agora nesse próximo semestre agora? Depois do recesso, é claro. Então, aí só para concluir, Sim. ok?
Eu vejo que, como eu disse, eu acreditei no atual prefeito, na atual gestão, por achar que seria mais democrático, por achar que havia um canal de diálogo, de conversa. Então tá muito aquém daquilo que eu acreditei, entendeu? Eu participei da campanha, estive junto ali da coordenação para poder ajudar e chegar e ter êxito, e tivemos, mas agora eu olho e fico falando assim, rapaz, o arrependimento. Você tá entendendo? Você está arrependido? Sim, estou. Penso que meu voto foi um erro. Tá entendendo? Votei errado. Penso que errei ao escolhê-lo. Eu penso que deveria... Aí cabe a nós, né? Não só como cidadão, não só como ativista político, de procurar incentivar com que os jovens participem mais da política. Por isso que eu disse no início aqui, que a minha fala seria mais de conscientizá-los, para que pessoas novas pudessem querer participar, sabe, da política de Valparaíso, para a gente ter mais opções, ter novos quadros na política de Valparaíso, para não ficar na mesmice, para não eleger aquilo que quando a gente olha, acredita e fala assim, não era aquilo que eu pensava, entende? Para a gente ter mais opções. Entendi. Porque com mais opções, tende a errar menos. Você acha entende? que, uma pergunta que eu não quero calar, você acha que a mulher, quando é gestora, ela tem um trato diferenciado para olhar para a população? Quando por exemplo, nós tivemos aí duas aí, a Lucimar e a Leda Bosch. Avaliando assim, entre homens e mulheres, você acha que é mais humano o olhar da mulher, não? Como diz meu amigo Francisco, ele diz o seguinte, honestidade não tem sexo. Então, parte de um princípio da honestidade, é o primeiro. Certo. E aí, da sensibilidade, toda mulher, ela tem mais sensibilidade do que qualquer homem, né? A mulher, ela tem essa Tem um olhar especial para... Mas isso não quer dizer nada sobre a questão de capacidade de gestão. Eu penso que o político, o gestor, o bom gestor, ele precisa ter a sensibilidade de ouvir mais a comunidade e ter essa sensibilidade de querer resolver tomar as os decisões, problemas da comunidade. Porque quando você elege um prefeito, eu não estou falando nem dos vereadores, mas quando você elege um prefeito, você não só dá um cheque em branco, você não dá a caneta, o poder da caneta ao prefeito, a uma pessoa a resolver, mas você está dando toda a sua confiança para aquela pessoa que vai estar ali para resolver expectativa todos os problemas da sua cidade. Então, o que se espera de um prefeito é que quando ele senta ali, na cadeira, é que ele resolva os problemas, é que ele não trabalhe para ficar enganando a comunidade, que ele trabalhe a questão da mídia para se apresentar, se aparecer como um prefeito, sabe, bom prefeito, um prefeito TikTok, um prefeito de redes sociais, um prefeito virtual. Não, nada disso. Nós queremos um prefeito que de fato tenha sensibilidade, que sinta na pele o que o cidadão hoje de Valparaíso sofre do dia a dia. Aquele que acorda cedo, vai trabalhar, que tem que enfrentar o transporte público. Aquele que não tem um plano de saúde, que tem que ir para o sistema único de saúde para ser atendido. Para aquele que depende da infraestrutura para ter o seu imóvel valorizado, morar bem, para ter uma qualidade de vida melhor. Então, o que se espera de um prefeito é que ele possa equacionar os problemas da cidade. Verdade. E é o que quando eu olho para esse atual, sabe, eu espero que ele mude. Eu espero que ele ainda caia em si e fale assim, poxa, eu fui eleito, né, ali com uma grande representatividade, então eu espero que ele reconheça os erros e possa corrigi-los, que ainda dá tempo. Tá entendendo, Denis? Ainda dá tempo de ele corrigir. Sim, claro. Tá começando, o governo tá começando. Ainda dá tempo de ele pegar o trem e colocar no trilho. Entende? Antes de descarregar. E depois da velocidade, né? Então, assim, eu não quero... muitos perguntaram, Alexandre, você está na oposição ou na situação? Eu penso o seguinte, você só é situação se você estiver no governo. Se você não é governo, situação, tá não na está no oposição. governo, então você vai ser alguma coisa. Ou você está em cima do muro. Agora, eu nunca fui uma oposição... A pergunta pode ser essa também. Nunca fiquei em cima do De muro. um lado, do outro ou em cima do muro. Eu sempre tive lado, viu, Denis? Sempre tive lado. Não, a pergunta é essa. E eu... Você sabe que a gente aqui é importante, a transparência e a liberdade de a gente tem que perguntar é essa. Sim, eu sempre tive lado. Não é à toa que eu disse. Pois é, tem lado, né? Comecei com o governo, entende? Só que do jeito que tá indo, eu vou ficar na oposição, meu irmão. Agora não me queira na oposição, não. Viu? Eu vou te dizer. Existem coisas hoje no município que estão, sabe, são erros gritantes. Eu vou citar aqui brevemente, muito rápido, porque eu não quero entrar nesse detalhe. Porque essa fala eu vou dizer lá no plenário da Câmara.
que eu vou pedir a tribuna quando ele retornar do recesso. Ó, tem pessoas que não era para estar no governo, que o Ministério Público já pediu para ser demitido, inclusive devolver o salário. Sim. Pessoas que estão irregulares. Pessoas que fraudaram certidões, pessoas que fraudaram documentos, estão no governo. Nós montamos uma equipe de advogados para olhar um processo que está parado. Um processo do atual gestor. Nós vamos olhar, nós vamos acompanhar. Nós vamos acompanhar tudo, todas as ações desse governo. Porque o que eu penso é o seguinte, era o papel do vereador, de fiscalizar, de olhar, de defender o erário, de poder defender a comunidade. É esse o papel do vereador. É verdade. O primeiro papel Mas dele, se né? não tem, o cidadão também tem por obrigação de fazer. Aí é Sem eu, dúvida você, como jornalista, A radialista, imprensa divulgar. de poder ser imparcial. Verdade. Agora, o que a gente vê é a Como também é parcialidade o que eu falo pra de você. muitos. A imprensa tem que. Hoje praticamente a gente. Já faz tempo, a gente está investigando mais do que passando informação. Você sempre foi assim, seu posicionamento. A As gente- pessoas te respeitam A por gente isso. investiga para poder falar a verdade, sobretudo. Mesmo porque você sabe, hoje se você falar mentira, você é processado, você acaba. Seu Sim. bolso Sim. acaba sofrendo. Sim. Então a gente fala a verdade, é sobretudo a verdade. Sim. Né? E quando fala com alguma coisa contra algum político, alguma coisa assim, a gente tem respaldo para poder falar e confirmar do que está falando. Sim. Né? E aí eu queria aqui já, terminando, são 8, 9 horas, vai dar 10 horas da manhã. Eu queria te agradecer a sua participação aqui por ter vindo, bater esse papo informal com a gente aqui. E dizer que a Rádio Sucesso está aberta para você e para qualquer pessoa da população que queira se expressar, que aqui nós somos democráticos de verdade, né? Não temos lado, aqui a democracia é na veia. Né? Um pode falar bem, outro pode falar mal, outro pode falar mais ou menos, e aí é por aí. A gente quer ouvir as pessoas, porque a rádio comunitária foi feita para isso, você sabe disso. Você como gestor, você sabe que a rádio comunitária ela foi feita para poder ajudar a comunidade. Né? E para ajudar a comunidade tem que falar a verdade. E a verdade tem que ser dita. E aqui vai ter sempre a verdade. Queria te agradecer, Cristiano, por ser esse cara, esse cidadão que gosta da cidade, defende a cidade, defende a família e a sociedade. Obrigado pela sua presença e suas considerações. Vamos lá. Sobre essa questão do atual gestor, viu, Denis? Eu torço que ele coloque o trem nos trilhos e possa fazer uma boa gestão. Que ele faça uma gestão de excelência. Por quê? Porque eu moro na cidade. Meus filhos são filhos de Valparaíso, são valparaísenses. Então eu quero o bem da minha cidade. Eu não torço por quanto pior, melhor. Nada, não. pelo contrário. Eu sou contra esse tipo de política. Eu torço que ele faça um bom governo. Tanto é que eu estive ontem com o meu deputado Wilde Cambão para ver a possibilidade de ele ajudar mais a cidade. Ele já estava ajudando, está ajudando e estará ajudando. Sim. Então, assim, eu acredito que ele vai ajudar mais ainda a nossa cidade. E que eu puder ajudar a cidade em trazer recursos, eu assim o farei. Sim. Porque eu acredito que essa cidade ela pode se tornar a melhor cidade do estado de Goiás. Ela ainda não é. Ela não é por causa de algumas besteiras, algumas coisas, meninice, Picuinhas, né? que precisa ser deixado de lado. Por exemplo, uma coisa louvável que eu vejo hoje, de aproveitar a questão de uma situação que a nossa deputada federal, ela tem como muito ajudar a nossa cidade de Leda. Voltou esse diálogo, esse canal. Isso é louvável. Eu achei maravilhoso. Parabéns para a maravilhoso. atual gestão que conseguiu esse canal, esse diálogo, para que a deputada começasse a investir as suas emendas, a nossa deputada Leda Borges. Então, assim, é importante que haja esse diálogo, sim, com todas as forças políticas. Como eu disse no início, eu esperava do Marcos Vinícius que ele fosse um canal de diálogo, de democracia, né, de poder discutir com todas as forças, desde a força do PT ao PL, que são as extremidades hoje, que pudesse discutir desde a esquerda da direita, com todas as forças políticas da sociedade organizada. E sobretudo não organizada. aproveitar de todo mundo para poder ajudar a cidade. Então né? o que eu espero é que ele sente, que ele vá dormir e pense no que eu conversei com ele lá atrás. Fala assim, ó, não cometa os erros que os outros cometeram. Corrija os erros que os demais, né, os ex-prefeitos erraram. Não cometa os erros, porque você serve de parâmetro. Pô, ele errou aqui, então eu não vou errar, eu vou corrigir. Então que o Marcos Vinícius, ao deitar, coloque na tua cabeça, fala assim, poxa, eu preciso corrigir antes que eu perca o controle
da cidade. Eu não estou falando de grupo político, não. Eu estou falando da cidade. Porque quando a cidade se volta contra o prefeito, não adianta, meu irmão, você fazer rua de ouro. Quando a cidade quer e começa a gritar, ninguém segura o povo. Verdade. E o caminho que tá isso, para isso é um fio. Tá para acontecer do jeito que as coisas estão acontecendo. Então ele precisa puxar as rédeas, chamar a responsabilidade, mostrar a sua identidade, mostrar a sua cara e começar o seu governo. É isso que eu tinha para falar, para finalizar. Sobre a questão do deputado Wilde Cambão, estive lá ontem, Sim. na qual quero mandar um abraço pro meu deputado, o estadual Wilde Cambão. Tem um carinho Aliás, muito você grande. podia trazer ele aqui depois campeão de emendas. Vou marcar com ele. Depois do recesso, ele dá uma passada, Ou até bater aquele antes, papo. a gente bater um papo, ele tá aqui, É do verdade, lado, ele né? tá aqui do lado, Lusiânia. é verdade. Então, assim, estive ontem com ele, falei o que ele poderia ajudar. Inclusive, ontem ele fez um compromisso com o doutor Alessandro, secretário de saúde da cidade ocidental, Sim. na qual nós vamos estar ajudando lá com emendas, já ajudou na reforma do hospital, Aham. na aquisição de 3 ambulâncias, agora destinou, né, fez um compromisso de destinar recursos para aquisição de 5 veículos, um utilitário e 4 que vão servir para a questão administrativa e Aham. outros para andar no campo, que é uma caminhonete. É, porque lá tem campo, ao contrário de Valparaíso. Sim, área né? rural. É verdade. Então, o deputado, ele ontem, né, assumiu esse compromisso de destinar o recurso para aquisição desses 5 veículos. Aí ele falou sobre essa questão hoje de Valparaíso. A gente sabe que existe N gargalos, né, de coisas que precisam ser resolvidas. O Cambão ajudou muito a gestão do Pábio Mossoró. É verdade. O Pábio reconhece isso. Ambos, né, são amigos, se respeitam, né, apesar de ter pensamentos diferentes, mas é aquilo que eu disse. Você pode até pensar diferente de mim, mas precisa ter o respeito e entender que a sociedade, a comunidade, que Valparaíso está acima da minha diferença com Verdade. você. Então o Cambão, ele tem isso. Ele é um político nato, né? Tem tudo para estourar de voto na reeleição, vem para a reeleição. Ele tem tudo para ser reconduzido pela 3ª vez no seu 3º mandato. Sim. Eu acredito muito na reeleição dele. Tem feito um grande trabalho, não é à toa que é apelidado como campeão de emendas, e de fato é um homem que teve uma votação de mais de 3 mil votos na cidade de Valparaíso que nós demos para ele. E ele investiu, olha só, 3 mil votos, ele deu para mais de 30 milhões. Não só em emendas, porque quando fala 30 milhões, o cara fala, cadê isso? Não só em emendas, ele trouxe recursos, né, do governo do estado, ações do governo do estado para Valparaíso, que teve o dedo dele, Claro. a articulação dele, E o benefício é da população. teve emendas dele que destinou para cá, entendeu? Que ajudou muito a nossa cidade e tem ajudado. Então, assim, o Cambão ele vai continuar ajudando. Então, você que está nos ouvindo, o Wilde Cambão, campeão de emendas, o nosso deputado estadual, com certeza continuará ajudando esta gestão, mesmo, né, tendo à frente aí o Marcos Vinícius, que hoje por discordar, mas eu não deixarei de ajudar a minha cidade, que na qual eu moro, escolhi para viver, que eu tenho um carinho, eu amo Valparaíso. Então, assim, eu não poderia deixar de ajudar. Então, se eu puder trazer recursos para cá, eu vou trazer. Eu tenho não só essa amizade com o deputado Wilde Cambão, como amizade com o senador, né, Isalci. Trabalhei com ele 9 anos, hoje está lá no Senado. Ainda as portas continuam abertas lá no Senado para nós, em Valparaíso. Tem o meu deputado distrital, né? Eu falo sempre deputado distrital, que ele com certeza vai retornar aí para a Câmara, que é o deputado Sardinha, que é meu amigo, que pela rede ele consegue também ajudar a cidade. Tem meus amigos que estão lá nos gabinetes dos deputados federais, como o Carlinhos, né, o próprio Bruno, que tem como ajudar a nossa cidade. Então, graças a Deus, eu tenho muitos amigos que estão hoje lá. Eu saí do Congresso, eu estou hoje com o meu deputado Wilde Cambão, Mas amigos mas eu permanecem. continuo com amigos lá que estão sempre à disposição de ajudar a nossa cidade. Verdade. Eu tenho amigos no Ministério da Saúde que amanhã eu estarei lá, né, buscando uma audiência com o ministro da Saúde para resolver um problema lá da cidade vizinha, que meu amigo, irmão, está lá na Secretaria de Saúde. Certo. E estou à disposição para ajudar a minha cidade, como eu sempre coloquei. Eu sempre ajudei, indiferente que seja o prefeito. Por mais que eu discordasse da gestão do Pábio, eu ajudei a cidade, estive lá ajudando a cidade, porque eu acreditava que a cidade é quem ganha. E é o que precisa ganhar, é a cidade. E o benefício volta pra gente mesmo, né? Na verdade Sim. é essa aí. Então eu estou à disposição. E aí eu quero aproveitar a agradecer, né, aos meus amigos, né? Eu não vou mencionar nomes, mas muitos Senão mandaram. você vai esquecer alguns, né? Muitos mandaram, né, mensagem aqui no WhatsApp, no Instagram, no próprio Face, porque eu compartilhei, né, a questão do aviso de estar aqui hoje, do convite feito por ti, a qual eu quero agradecer. Então, agradecer a todos os meus amigos que acompanharam aí pela internet
né, acompanhando aí o que estão assistindo, seja no Facebook, no YouTube, que daqui a pouco vai ao ar, Vai subir. pelo Instagram. Meu muito obrigado, que vocês que acompanharam até agora tiveram essa paciência. Agradecer ao convite feito por você, meu amigo, posso chamar você de meu amigo, porque Verdade. nós temos uma amizade já de longas datas. E né? nós temos uma coisa em comum, gostamos da cidade, né? E entra governo, sai governo, e muitos que tentam atrapalhar e a gente continua Verdade, amigos, né? é verdade. Passa governo, eu estando na situação e você na oposição, como já aconteceu. Somos mas a amigos gente do tem um mesmo jeito. respeito, sempre tive a oportunidade de estar aqui falando e, como você disse, sempre foi imparcial. Verdade. Né? Não é à toa que eu respeito o jornalismo realizado hoje pela sua pessoa. Então posso chamar você de meu amigo, na qual eu agradeço muito. Desejar muito sucesso, né? A Rádio Sucesso FM, que faz jus ao nome, e que você continue sendo essa pessoa maravilhosa. E aos ouvintes da rádio, vocês podem contar com o Cristiano Coutinho, um amigo que estará fiscalizando e ajudando a cidade a crescer. Não torço para que o pior seja o melhor, não. Eu torço para que o prefeito Marcos Vinícius coloque no trilho esse trem, que ele não deixe o trem desgovernar, que ele possa colocar esse trem e possamos caminhar rumo ao progresso e à paz, como faz jus ao nome, lá ao hino, né, de Valparaíso, rumo ao progresso e à paz. Então que o Marcos Vinícius possa saber conduzir, que ele tenha inteligência, que ele tenha sabedoria a conduzir, né, esse processo, a gestão em si, que ele possa saber ouvir mais e saber também filtrar as críticas, que muitas delas as pessoas falam que a crítica é destrutiva. Não é. Tem críticas que são construtivas, porque nem todo amigo, viu, o Denis, o verdadeiro amigo é aquele que puxa a orelha E fala a verdade. te dá até um soco, se preciso, ou fala a verdade, tá vendo que você tá indo pra bancarrota. Entendeu? Que amigo bom é aquele que te chama a atenção. Agora, amigo bom é amigo que diz que é amigo, que tá vendo o cara caindo no buraco e dá tapinha nas... E fala que ele tá certo. E tá certo. Irmão, isso não é amigo, isso é um falso amigo, isso é um puxador de saco. É verdade. Entendeu? Isso é um puxa-saco. Instituição falida, que é o que mais tem hoje aqui dentro da nossa cidade. O prefeito cercado de puxa-saco, que tá dizendo que ele tá certo e não tá certo. Ele tá errado. Entendeu? Então eu quero aqui agradecer de coração e pedir que Deus continue abençoando a nossa cidade, livrando, né, nós dos políticos maus, e que Deus possa abençoar a nossa cidade, que a nossa cidade possa ser próspera, uma cidade de oportunidade para jovens e que possa respeitar aqueles que já contribuíram para a cidade, que é os nossos idosos, que nós possamos respeitá-lo e que possamos também cuidar das mulheres e das crianças e que a política seja um instrumento de servir. E aí eu finalizo deixando aquele jargão que meus amigos já conhecem, que é um abraço afetuoso do moço da camisa azul. Meu muito obrigado. Queria agradecer você pela presença, agradecer você que é nosso ouvinte. Não tive tempo aqui de mandar abraço para todo mundo, mas tem muita gente aqui nos seguindo nas redes sociais. Dizer que o Fred Gugel te mandou um abraço, deixa um abraço para você, não está presente hoje. Outro Fred. E dizer para você que está em casa e para você, todo mundo, que nós não somos melhores, nós somos nem piores do que ninguém, somos apenas diferentes. Somos o Tribuna Livre aqui da Rádio Sucesso FM. Obrigado pelo carinho, tchau, tchau, até quinta-feira.